Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje não vai ser diferente, mais uma vez um segmento que nós ainda não contemplamos e um segmento fundamental, nós vamos falar de educação, né? A profissão que forma todas as profissões. E aí nós vamos entrar aí em um assunto muito gostoso, que com certeza vai aí também levar a você muita curiosidade, muitos pontos que são chaves aí para a sociedade e que é tão bom a gente poder discutir, ainda mais com a profissional que está aqui de gabarito, que a gente vai poder aí com certeza trocar altas ideias e poder entreter também com você, trocar experiências, enfim, você que manda as perguntas também já estão aí preparadas, também estaremos aí desenvolvendo durante o episódio com toda certeza. Antes, porém, vou cumprimentar a equipe. Olá, Edinho, tudo bem? Fala, Mazinho, olá, nossos seguidores, é um prazer estar aqui novamente, episódio número 108 do No Topo, terceira temporada, fechando aí o mês de janeiro com chave de ouro, como o Mazinho falou, convidado especial, um assunto super interessante para quem tem filho, para quem quer ter filho, acompanhar um pouquinho mais aí como é que é esse lado também, e o outro lado do empreendedorismo que a gente não larga nunca, né? As dicas, para você pegar o insight, para você também aplicar no seu negócio. Olá, Sheila! E aí, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez. Lembrar quem está pagando a conta para a gente estar aqui semanalmente, a Econova, Inteligência em Processos Químicos. Para você que tem indústria têxtil, entre em contato com a Econova, está aparecendo o QR Code aqui na tela, é só apontar o celular e você é direcionado para os canais da Econova. Com certeza eles têm uma solução aí para sua tinturaria e estamparia. Também está conosco a BML Patologia. Para você que precisa de diagnósticos, entre em contato com a doutora Paula, com a doutora Beatriz, que certamente elas vão lhe atender com aquela qualidade perfeita. Nossas redes sociais também aparecendo, nos siga, acompanhe o No Topo lá nas redes sociais para você não perder nada do que a gente vem postando por aqui, acompanhar os cortes de cada episódio, compartilhe com seus amigos e nos ajude a chegar cada vez mais longe. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Olha, colega de profissão, quero dizer com muito orgulho, uma história belíssima, nós vamos contar hoje aqui, mostrar o lado empreendedor que é tão importante, os colegas também poderem estar empreendendo, formando, acima de tudo, o seu sonho e assim, dessa forma, idealizando também o sonho de tantas pessoas que acabam comprando essa iniciativa junto e nós vamos falar muito das crianças, enfim, dos alunos, então agradecer muito a presença da Graziele Francini de Brito, do Centro Kids. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Graziele, nós vamos dedicar esse programa de uma forma muito especial e eu lembrei o nome que nós falávamos nos bastidores, mas eu queria dedicar em memória do seu Alírio. Alírio! Que é uma pessoa da bem. qual dedicou a sua vida à educação no município de Pomerode, que é lá da comunidade, do Terço Central, ali do Almirante Barroso e toda aquela região. Vai lembrar muito dele. Por muitas décadas ele foi um abnegado em prol da escola, foi diretor da escola e veio a falecer, já faz muitos anos também, no próprio pátio da escola. Eu orgulhosamente fiz parte dessa história, um pedacinho da minha vida, mas não esqueço dos colegas que lá estão até hoje, enfim, e as crianças que sempre nos marcam. Então, viu, Graziele, vou com a tua essência também, dos colegas aqui, você que também trabalhou em Pomerode, vamos dedicar então ao seu Alírio, seja onde ele estiver. É verdade. Né? E Sheila, queria só que você registrasse também, está aqui o esposo da Graziele, a filha, quem é que está aqui conosco nos bastidores para a gente registrar também, por favor. Perfeito. Quer apresentar? Fazer as honras? Tá aqui Eu gostaria. Por favor. Então, meu querido marido Miro e a minha princesa Carolina. Então, agradecer também ao Miro, a Carolina, a presença especial, sente-se muito à vontade, né? Durante esse nosso bate-papo aqui. Miro trabalhou conosco aí, comigo e com o Sheila já aí nessa jornada aí. Eu tenho a leve impressão que o que passa aqui do Luiz Alves passou pela Rovitex, mas é só uma coincidência, né? Eu acho bem... E mais uma, o Miro é amigo de música também de longa data. Aí, então tá em Somar casa. com o Luiz ali já dá a banda já. Fechou a banda. Muito bom. É verdade. Graziele, vamos entender um pouquinho, primeiro, essa tua inserção na educação. Isso é um sonho de criança? Como é que foi isso? A tua formação vem toda voltada desde sempre à educação? Desde Como é que surge sempre. na tua vida? É assim, né? Acho que toda menina tem aquela questão, vamos brincar de escola, né? Isso todo mundo passa por isso. Mas o meu falecido pai, já o Brito, né? Todo mundo lá na cidade conhece o Brito, né? Até hoje. Inclusive eu falei pro Mazi, eu não conheço ela muito bem, mas eu conhecia o pai dela. Tanto que eu não tenho nome. É a mais velha do Brito. Tá resumido, é a mais velha do Brito, né? Daí tá tudo certo. Então, o pai sempre passou isso para nós, né? A importância da escola, a importância do respeito com os professores. Sempre teve isso. Sempre achei muito bonito. Então, aí de nós, né, aprontar algo na escola de pequeno, né? Era só nota boa, tudo aquela questão, né? Cidade pequena
Imagina, todo mundo conhece todo mundo e o pai que conhecia todo mundo conhecia o pai, então resolvido, né? Sempre a aluna que tinha que tirar nota boa. Mas é um momento que tu percebe assim, é isso que eu quero. Até vou ressaltar, quero até pontuar o nome, né? Por favor. Eu tenho alguns professores em momentos importantíssimos da minha vida. Acho que todo mundo aqui deve lembrar da fase escolar, né? Sim. Eu vou citar o exemplo Por também. favor. Né? Eu sempre fui de falar muito, sempre gostei, né? Nunca gostei de decorar nada. Só que eu tinha um pouco de timidez. A gente tem essa fase, né, do colégio, fico com vergonha de ir lá na frente apresentar e tal. Beleza. Eu sempre ia com uma folha em branco para apresentar. Ia lá, a folhinha estava em branco, né? Mas eu tampava o rosto e apresentava o trabalho. O professor Elton, quem lembra do professor Elton, né? O Elton, que é o vice-prefeito? É o vice-prefeito. O Elton foi diretor do Tenente quando eu era gerente regional de educação. Exato, Ele era o diretor então. da escola, O meu Elton. querido amigo. Fiz uma amizade Elton. fantástica com ele. Ele é um marco na minha vida. Ele mandou mensagem, uma semana atrás ele mandou uma mensagem Ó, ainda. tá vendo? O Elton. Ele é uma bênção. E foi ali que eu comecei a perceber, eu quero ser igual. O que ele fez? Ele foi percebendo a minha folha em branco. Ele viu, mas por que uma folha em branco? Né? Beleza. Sempre notas boas. Até que um belo dia ele levantou da cadeira dele, retirou a folha da minha mão, colocou na mesa dele e disse, pode continuar. O gelo que deu, né? O pode continuar sem a folha branca ali me protegendo, né? Gente, foi maravilhoso. Quando eu percebi que eu conseguia Foi libertador. sem a folha, foi a coisa mais linda do mundo. E quando eu terminei, ele fez. Maravilhoso. Olha a participação do professor, né? E É isso que eu falo. O professor, ele transforma vidas e foi um ato simples que ele fez, mas que mudou a minha vida. A confiança que eu comecei a ter depois dali. Grazi, você consegue. Foi isso que ele falou para mim. Sem dizer isso com aquelas palavras. só com um gesto, né? Curioso, indiretamente, eu gosto muito de história e eu já dediquei aqui entre nós um episódio para o professor Elton. Nossa, porque que ele é legal. extremamente especial na minha vida. Também. Também. Muito legal. E teu irmão que também é professor, né? Isso, o professor Evanildo. Isso. Evanildo, isso. Que é de matemática daí, né? Aham, lembro. Então, é o que eu sempre digo, né? A Lívia é uma coisa que me marcou muito. E tem outros episódios que ele entra também, né? Lá no ensino médio, né? Um professor, assim, que mostrou assim, olha, eu tô do teu lado. Fosse aluno dele onde? No João Gaia? Tenente e João Gaia. Nos dois. Bacana. Nos dois. Né? Porque no Tenente ele dava aula de história e depois no João Gaia ele dava filosofia e depois também estava na secretaria, naquele período que eu estudei, né? Então, são momentos que ele sempre teve ali. Bacana. Sabe? Daquele jeitinho que todo mundo conhece, ele não é invasivo, mas ele está ali, ele está observando, ele está preocupado, ele te olha como pessoa. É esse respeito. E aquilo ali eu nunca esqueci. Gente, eu vou fazer 37 anos. Eu não esqueço. E quando eu Marca, né? falo, eu lembro como se fosse ontem. Legal. Um gesto tão simples, mas olha como modificou a sua vida. Simples. E até hoje, tanto que na nossa inauguração, convidei o Elton, ele foi. Como é gostoso isso. Porque o professor, ele pode passar ileso pela tua vida. Exatamente. Tu não vai lembrar da metade dos teus professores. Verdade. Mas você pode ser incrível para o seu aluno. A escolha é tua. Exatamente. Porque assim, não é só ir lá e receber o teu salário, né, gente? Eu sempre falo. E isso para qualquer profissão. Exato. Porém, nós que escolhemos, que ninguém é obrigado a nada, eu sempre falo isso para Exato, colegas de verdade. trabalho. Ninguém está amarrado na profissão. Né? Se não está feliz, Exato. sai, como qualquer outra escolha, né? Exatamente. Mas é nosso dever olhar para a criança como uma criança. Ah, mas a criança não para quieta. Que bom, amém? Ficaria eu preocupada se ficasse parada. Sabe a distorção que as coisas têm tomado um rumo assim? Ah, deve ter algo. Por que deve ter algo? Ela está feliz. Né? Verdade. Cabe a nós organizarmos de uma forma diferente um ambiente, porque as crianças de hoje não são iguais às de 20 anos atrás. Claro. Exatamente. Por que a educação tem que ser exatamente igual?
Não tem como. Verdade. Não existe. Não é à toa que nós, enquanto professores, passamos nas férias por formações continuadas. Nossa, a gente né? não para nunca, Algo né? que lá atrás, não, o professor já está completo. Isso. Ele já tem tudo. Não, hoje chama-se formação continuada. Ele Isso. nunca está pronto, ele sempre está em Exato. formação. Exato. Porque esses alunos modificam, as gerações trocam e você vai tendo novos alunos em sala de aula. E não é correto nós permanecermos da mesma forma. Exatamente. Ah, me formei em 2010, eu sou a mesma professora. Jesus, né? Não tem Exatamente. como isso. Exatamente. Porque o meu aluno evolui. Isso mesmo. Eu lembro quando eu tinha ali meus 11 anos que o pai disse, eu vou te dar um celular. Mas aquele celular fazia o quê? A gente só ligava, né? Era o tijolo. Hoje as nossas crianças vêm sabendo tudo. Exatamente. Então eu preciso ser mais interessante para ela do que um celular. Né? Sem Até dúvida. o nosso contraturno, o nosso diferencial não tem televisão e não usa celular. A primeira cara que a criança faz quando entra é: e agora? Uhum. Não tem tela nenhuma. Mas a gente se diverte o dia inteiro. Eles estão ocupados o dia inteiro. Então, dá para fazer. Vamos resgatar esse carinho pelo estudo, que eu sempre falo. A criança, às vezes, mas ela não é boa na escola. Pera, será? Não é boa? O que é ser boa? Né? Há um tempo atrás, eu falo até quando eu estudava, o correto era sentar, a gente quase não se mexia, né? Não sei vocês, mas eu já estou com 37 praticamente, a gente não podia se mover muito, né? Era ali, copia, vai para o caderno, responde, faz a prova. Éramos analisados e então saía a nota dentro disso, mas hoje não dá mais. Não tem como. A escola tem que ser atrativa. Né? Eu sei que existe um sistema, nós temos que seguir o sistema, né? Ok, mas o professor consegue modificar a forma de passar aquilo para o aluno. Tu pode encantar o teu aluno. Sem dúvida. Mas para isso ele tem que estar comprometido, né? Aí eu digo para ti, cabe primeiro responsabilidade de saber que não são números. Exato. E são crianças, porque tem diferença. Exatamente. Né? Às vezes a gente escuta muito, né? Eu sou muito autocrítica com a questão da nossa área. Todo mundo que me conhece sabe. Eu questiono muito. Por quê? Porque estamos ali porque amamos. Exatamente. Sim. Porque se não ama, não fica. Exatamente. Gente, não tem como. E a questão da autoestima da criança. Eu zelo muito por isso. Eu não posso padronizar a minha turma. Eu não posso ter 30 alunos pequenos, robozinhos, olhando para mim, dizendo amém. Que eu preciso que ele fale, eu quero que ele diga que não é. Prof. Grazi, como é que fica desse jeito? Por que tem... Né? Por que é assim? Não pode ser assado. Meu Deus, a criança precisa pensar. Para ela pensar, ela precisa falar. Ela tem que ter o seu espaço de fala. Sem dúvida. Né? E eu sinto muita falta disso. Porque quando a criança quer falar, o que tu mais vê é professor falando, chega. Eu estou dando a minha aula. E daí que tu está dando a tua aula, escuta o teu aluno. Porque lá na frente, quando ele vai ter que fazer uma entrevista de trabalho, ele vai ter que falar. Ele vai ter que saber se posicionar. Ele vai ter que saber argumentar. E cabe a nós, da educação, ativar isso e evoluir desde pequeno. 2 anos, 3 anos... 4 anos, você só tem que evoluir a criança. O Grazi, isso que você fala é tão forte que assim, eu já estou muitos anos no ensino superior. E como é que chega um aluno dessa forma tímido, por exemplo? Como é que chega um aluno... Olha quantas fases fundamentais que você está falando. Vem da educação básica, do ensino médio. Isso. Ele chega no superior, ele não consegue se posicionar na frente para poder fazer uma fala. Quando ele já está com a porta batendo no mercado, ele já está ali exatamente com o pezinho ali dentro. Isso. E aí ele perde a oportunidade do trabalho por conta exatamente dessa postura que ele ainda não possui. Porque fica para trás. Quantas vezes ele foi tolhido em sala de aula? Exato. Quantas vezes ele foi exigido ficar sentado em silêncio e ouvir? Quando a gente faz a provocação para ele agora sim se manifestar, para ele é um terror. Isso. Professor, pelo amor de Deus, só não pede para me apresentar lá na frente. Eu falei, mas querido, o mercado de trabalho vai te exigir isso. E tu deve ver isso até na Uniaselv dando aula para universitários. Direto. Aí Mas a gente vai convencendo ele, dizendo, olha, do teu TCC, lá no final tu vai ter o teu Isso. TCC. Então vamos Tu começar tem que agora apresentar. esse processo? Isso. Mas, meu Deus, não é agora que tem que começar. Mas o que ela fala é de uma profundidade muito grande. Quer dizer, quantas vezes que ele foi exatamente
instigado a permanecer onde ele está. Porque é isso que eu sempre... Eu vou morrer falando a mesma coisa, né? O pessoal que me conhece já escutou isso de mim 1000 vezes. Não são robôs. Ele pensa. Aquela criança pensa. É isso aí. E ela não vai pensar do mesmo jeito que eu penso. Graças a Deus. É isso aí. Não é? Os 30 não vão pensar igual. Ah, eu tenho 35 na sala. Eu sei que é difícil, gente. Eu não estou falando que é fácil. Exatamente. Mas eu escolhi estar ali Exatamente. dentro. Ninguém me botou ali do nada. Exatamente. Então, eu tenho 35 pessoas diferentes ali dentro. Criação diferente. Ninguém mora na mesma casa. Exato. Ou vem, né, bases diferentes de pai e mãe. Realidades totalmente distintas, né? Gente, como é que eu quero padronizar? Não tem como a educação continuar achando que existe padrão. Exato. Não tem. Você vai pegar agora a abertura do ano letivo, tem a criança que viajou para fora do país. Exato. Tem a criança que ficou em casa as férias inteirinhas. Tipo No mochila. celular, né? Não, mas isso é forte, isso é muito, porque ali no diálogo delas, cara, aquilo ali, a criança Não, é muito isso é tão sério. Tu tem uma aluna, e conversando com a mãe da aluna esses dias, eu não conhecia, enfim, ela começou a falar. Ela disse que na escola ela é repreendida o tempo todo. Inclusive, a mãe é chamada, porque a menina é muito desenvolta. Ela é muito pequenininha, muito desenvolta. E tu já falou o contrário. Tu falou pra ela nunca perder isso. Porque ela tem uma existência de liderança, a menina. A menina é uma... Exatamente. E na escola, isso. a mãe já estava pensando, meu Deus, eu tenho que segurar essa menina, aprender a menina, porque ela está errada. Não, pelo contrário, ela tem um destaque, enfim, um dom e etc, que ela ia perder se não ver uma palavra como a tua, de falar, não, ela tá certa, isso tem que trabalhar, porque lá na frente, isso aí vai fazer diferença para ela. O que a gente quer de um líder hoje? É aquela criança que tu diz que faz bagunça. Gente, para pensar lá. 2, 3 anos, a criança tá ali, ó, ela já mostra liderança lá. Ela movimenta os coleguinhas. Agora a gente vai fazer isso aqui, vai todo mundo com ela. Ela não tá fazendo esforço. É natural dela, né? É dela. natural, Agora você vai fazer o quê? Ó, pode parar. Tu vai sentar aqui, vai ficar quietinho. Eu tô cortando ela. Só que aí quando chega lá, né, na graduação, que era para estar impecável, tem medo de abrir a boca, gente. Porque daí alguém vai mandar eu parar, Exato. ou eu posso estar errado. Cara, e daí está errado? Os meus pais já foram chamados várias vezes. Não é porque eu falo demais. A gente escuta muito. Essa fala a gente escuta Sim. muito, né? Ah, mas o fulano fala demais. Que bom. Que bom que o fulaninho fala demais. Eu fico muito feliz. Porque é nosso dever mostrar o caminho para a criança. Né? Ah, mas Grazi, e se for bagunça? Também é nosso dever organizar com a criança. Sim. Agora a Prof. Grazi vai falar. Isso. Aí você só aguarda um pouco, mas o seu momento de fala é depois do meu. Isso aí. Eu não vou cortar. É bom deixar claro, Grazi, para quem está nos assistindo, não entender que não quer dizer que é anarquia, que Claro! isso é liberação total. Claro que não, bem Mas- pelo contrário. Exato, é isso aí. Mas são os momentos propícios que são proporcionados, né? Agora, a criança sair muda, entrar calado, quer dizer, fica difícil, né? É aquela questão A neutralidade, tu não vai fazer diferença nenhuma. É isso. Porque, repito, tu até pontuou algo bacana para os professores que vão nos assistir, estão nos assistindo, não é bagunça. Ah, agora os 30 vão sair falando. Não, gente, é organização. O meu momento de fala, Exato. o seu momento de fala, o momento de fala dele agora. Organiza. É isso. Mas eu não preciso cortar a criança. É isso. Né? Nós temos ali 45 minutos uma aula. É corrido, muito. Mas o professor tem que sentir aquele momento em que a turma está interessada, a turma quer movimentar, ela Isso. quer expressar a opinião. A gente tem que deixar. Porque senão só aquele conteúdo passado no quadro, que depois é migrado para o caderno, que é um processo importante, Sim. porém não só. Sim. Porque hoje precisamos de pessoas que saibam se posicionar na sociedade. Exato. Caderno e lápis estão sendo substituídos. Nós temos hoje computadores, nós temos um notebook. Se tu analisar, nós precisamos evoluir com a nossa criança. Ela destrói um celular, ela sabe fazer vídeo, ela edita, ela faz tudo. Exatamente. Eu preciso correr atrás. Então, dá para fazer isso, e eu falo porque nós fizemos lá no nosso Centro Kids organização de tempo. Porque isso a gente precisa ter de adulto também. Exato. Claro. É ou não é?
Claro. Organizo o meu tempo para a família, o meu tempo como eu mesma, né? A Grazi, o meu tempo lá no trabalho como Prof. Grazi. Tu organiza? Vou para academia, eu vou aqui, eu vou lá. Eu tenho que deixar isso para minha criança, porque ela ainda não sabe, né? Porém, regras, precisa de regras. Afinal de contas, dentro de uma empresa tem. Sem dúvida. Não estou falando de largar a criança faz o que quer, bem pelo contrário. E isso já acontece quando a gente larga no celular em casa, né? Que a gente está trabalhando aquela vida corrida e não é por mal que nós fazemos isso às vezes, mas acontece, eu fico na TV, fica no celular. Exato. Não é mediado. Agora, um tempo bem organizado e bem mediado, a criança vai evoluir. Ela tem o tempo dela de foco e concentração. Ela vai fazer as tarefas, estamos mediando, porém ela precisa saber falar. Exatamente. Então ela vai ter o tempo que nós vamos estimular, sim, ela a falar muito. A falar muito. E o bonito da educação, principalmente quando a gente pega de novinho, seus 2, 3 anos, é porque tu ainda consegue envolver o lúdico. Verdade. Siga o mestre. Eles amam. O que é o siga o mestre? Porque para eles é só uma brincadeira, mas para nós professores tem objetivo. São os comandos. Agora eu espero, agora eu vou. Dança da cadeira, xadrez, concentração. Eles amam xadrez. E é uma baita de uma concentração. Nossa, fantástico. Aprender a esperar. Agora não é minha vez. Se meu colega tiver que ficar aqui 5 minutos pensando na jogada dele, eu vou ter que aguardar. Sincero, xadrez na tua Claro, escola, nós temos um fantástico. dia inteirinho Nós para vimos xadrez. Essa formação, escola pública, com dificuldades extremas, mas o que muito nos auxiliou foi o xadrez. Ele é maravilhoso. O xadrez é fantástico. Maravilhoso. E é algo simples, né? E a gente ensina, e é a coisa mais linda, tá? Eu sou apaixonada, por isso que eu falo, eu amo educação, não tem. Porque eles vão para casa, contam para os pais, porque nós temos um retorno via Instagram e um grupo interno com os pais, né? Que damos esse retorno do que foi feito, do que, né, aconteceu no dia, enfim. Primeira coisa que acontece é pai e mãe sair comprando xadrez. Porque a criança quer jogar em casa. É um baita investimento. Isso é investimento. Tu acha que ela quer um celular, ela vai querer jogar xadrez com o pai e a mãe? Grazi, mas espera aí, daí tu também, né? Porque pai e mãe não sabem jogar o xadrez. A criança ensina. Porque a criança está aprendendo. Nossa, fantástico. É isso que eu, Fantástico. porque é isso que eu sempre tento passar para as pessoas. A criança, ela é incrível. Não é porque ela tem 2 anos, porque ela tem 3, E que ela aprende não. fácil, né? Muito. Gente, eles ganham de mim. Muito legal isso. E a alegria quando ganha da prof. Quando ganha do Mira, então, senhor, né? Ganhou do Mira é a alegria deles. Gente, é maravilhoso. Eles foram competir com o pessoal do João Gaia, os grandes. Tá? A minha menina também foi e tiraram em primeiro, segundo e terceiro. Olha só que maravilha. E eu tô Caramba. falando de criança de 7. Nossa Senhora. Caramba. É um Tá? jogo Por fantástico. isso que eu digo, o problema tá onde? Né? A gente tem que tomar essa consciência de que a minha criança consegue. Porque o que eu vejo muito e venho sentindo cada ano que vai passando, a gente sente mais essa questão, como é que eu posso dizer? Mecanizada, né? Eu vou passar um conteúdo, você vai ouvir o que eu passei, você vai fazer uma prova, você tem que tirar uma nota X para que você passe, né? Um passo a passo já estabelecido, né? Que é o sistema, né? O sistema, ele acaba. Mas habilidades da minha criança, qual é o ponto fraco dela? Tu acha rápido. Olha, uma semana tu pega os pontos fracos, mas e o forte? O que tu faz com ele? Tu corta? Tu estimula? Tu ajuda? Porque a criança vai ser um líder maravilhoso lá na frente. Só se tu cuidar agora. Senão tu mesmo destrói. A gente escuta muito, né, a nossa questão de liderança, não temos muitos líderes. Por que será? Os líderes sumiram? Não. Estão aquados. Porque para tu ter coragem de se expor, já é um grande passo. Exatamente. Que a gente, né, diz da cara a tapa, sou eu estou aqui. Essa é a minha opinião. Muitas vezes olhado até com diferença pela Isso. sociedade. Essa é a não minha rebelde. opinião. Exato. Essa é a minha opinião. Tá. Para chegar até aqui foram muitos e longos anos, né? Para bater no peito e falar, essa aqui é a minha opinião. Sim. E eu sei o que eu estou falando. E eu vivo o que eu falo.
É bem isso A aí. criança tá ali esperando algo acontecer. Todos os dias. Não é do nada que as coisas acontecem, porque nós temos o dever de organizar, pré-organizar, né? A gente fala de planejamento, professor faz relatório. Tá, se a gente faz isso tudo, por que a gente não está evoluindo a criança? Porque não tem que estar só no papel. Tu tem que executar. Tu tem que olhar um por um. Porque eu tenho alunos maravilhosamente assim, ó, impecáveis na fala, né? Já tem isso, mas eu tenho outros que são um pouquinho mais ali observadores. Gente, eu adoro eles. Eles são observadores, eles olham. Quando vêm, eles vêm assim com um assunto que tu diz, Senhor, de onde você tirou isso? Essa semana eu tava com um que lá é assim, se vier para brincar de Lego, sentamos nós no chão com eles. Não tem conversa. Não é a gente sentada numa cadeira e eles ali. É a gente no chão com eles, né? Aí o meu pequeno, elaborando, deixei, daí, né? Vamos lá, eu comecei a dar uns desafios ali, vamos fazer assim. Ele olhou para mim e disse, Prof. Grazi, quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa que a gente, prof? Mas não na Terra, né? Porque não pode que tem vida só aqui. Olha só. Brincando de Lego. Brincando de Lego. Gente, é o que eu falo. A criança, ela Fantástico. tem um vasto conhecimento, ela é curiosa, então tem que aproveitar o período da curiosidade. Porque se tu começa a cortar, daqui a pouco nada mais tem graça. Ô, Grazi, mas é porque na tua fala dá para ver claramente o teu entusiasmo. Infelizmente, não é toda professora que está nesse mesmo contágio. E aí, quando você fala das individualidades, vamos lá, olha o trabalho que isso dá, né? Sim. Trabalhar dessa forma como você trabalha. Claro que esse é o ideal, sem sombra de dúvidas. Mas é aí que a gente, eu acho que reforça isso aos colegas, que de fato a educação, ela é, eu costumo chamar que é um sacerdócio. Exato. Você precisa entender isso. Todos nós teremos problemas, principalmente de ordem financeira, que é o que é mais batido, e com justiça. Mas veja, se você escolheu estar nessa profissão, você tem que entender que faz parte desse jogo. Isso. Que nós continuemos a nossa luta em paralelo para a melhoria dessas condições. Exato. Mas, por outro lado, não dá para prejudicar um aluno por conta disso. É uma vida. Quando você fala de tantos relatos, eu sempre costumo dizer também, e falo isso até em sala para os alunos, quantas coisas boas que a gente acaba lembrando lá de trás, questões que nos marcam, mas confesso a ti, não lembro quanto eu recebi naquele mês. Não me recordo. Agora, transformar a vida de um aluno, um projeto bem exitoso, uma situação que... Poxa, como é legal quando você está pelo centro, pela rua, vem alguém e diz, ô professor! Ai, maravilhoso. E tu não lembra. Porque quantos passaram na mão da gente? Mas aquilo te dá um orgulho interno, assim, tu sai... olha, uns 5 minutinhos, tu sai meio que nas nuvens ali, dizendo, meu Deus, ele lembrou de mim, que maravilha aquilo ali. É isso. É isso. Eu acho que é isso, né? É isso. E aí, quando você fala essas situações, olha, a gente viaja junto aí na tua fala, porque eu acho que essa é a grande magia da educação. Mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Dá, com certeza. Agora, é isso. Ou a gente está de cabeça mergulhada, ou realmente não vale a pena. Não vale a pena. Se está trazendo tristeza, se está sendo um fardo tão pesado, Isso. é hora de rever. Meu pai dizia, né? Tu tem que deitar no travesseiro e dormir. O que isso significa? Consciência tranquila. Pois é. Agora, como que eu vou dormir se eu levo nas coxas, né? 30 e poucos alunos, mal sei o nome deles, ou até sei, mas não sei, na verdade, de onde vem, de onde vai, né? Se está bem, se não está, né? Eu sempre digo, aquele aluno que está no fundão da sala, às vezes está com aquela touca, né? Tem professor que entra em surto porque ele está com uma touca e não tira aquela touca. Cara, ele não está bem. Ele não está bem. O que significa uma touca na cabeça? É querer se esconder, se Isso. camuflar, ele não tá legal. É uma proteção. Aí, claro que, né? Eu sempre falo, gente, eu não tô sonhando. Eu sei das dificuldades. Aí eu sei que a gente chama, né? Quando tá na escola pública e tal, 30 vezes o pai e a mãe, às vezes, eles não vêm. Não vem, exato. Né? Ou vem e diz que a culpa é da escola, que em casa eles não são assim. Eu sei da realidade. Ou se acabar vindo, vai acabar descontando no aluno na violência. Existe N fator, É. eu sei.
Só que a gente não pode abandonar o aluno por causa disso. Pelo contrário, tem que ser vida alerta, né? Então, gente, eu teria assim, olha, tanta coisa para falar. Meu Deus, eu tenho são tantos anos já, 16, né? Eu já passei por Tu é uma menina ainda, tem muita tanta coisa pela frente. coisa. Isso aí, eu já estou um pouquinho mais velho que você. Não é? Tem muita coisa. A gente sempre lembra, né, da N alunos, várias situações. Que marcam, né? Muitas. Tem os fatores negativos também. Claro. Também. Não vamos aqui só desenhar flores. Né? Bem pelo contrário. Só que o que eu sempre fiz com o problema, eu tive uma situação assim que o pai estava atrás de mim para me acertar. Fiquei sabendo depois. Porque teve um problema lá, daí a gente vai lá, denuncia, quer proteger o aluno. Enfim, né? Não vou... Você acaba entrando na rota de colisão, e eu... Enfim, na época muito novinha, tu não tem muita noção, eu vou defender meu aluno e não quero nem saber, a gente entende isso, né? Mas, quando tudo se resolveu, a menina veio e disse, Grazi, né? Prof. Grazi, eu não tenho como te agradecer, porque tal situação não vai acontecer mais. Que era essa menina do capuz, Olha só. que era aquela menina que ninguém queria interagir, que ela só chorava na sala de aula. Era mais fácil criticar ela, né? Como muitos fazem, Ou né? permanecer na zona do medo. Porque dá medo de entrar no problema. Porque a partir do momento que nós, como professores, entramos ali, tu não tem mais 100% certeza do que vai acontecer. Sim. Né? É isso aí. Porém, por isso que eu falo, é difícil, dá medo, dá aquela insegurança, dá até um desespero quando tu vai para situações mais delicadas. Só que vale a pena. É um medo que vale a pena quando tu consegue... Porque, assim, claro, eu estou falando que tudo caminhou dentro do que deveria caminhar. Todos os envolvidos fizeram a sua parte, não foi só a minha. O meu foi aquele pontapé, tá acontecendo isso aqui, vamos resolver. Né? Então, assim, impecável o encaminhamento de tudo que aconteceu, foi tudo perfeito, né? Valeu a pena, apesar do medo. Exato. Que dá medo. Sem dúvida. Né? Eu não estou floreando a Sem educação, dúvida, sabe? sem dúvida. Às vezes as pessoas acham, a Grazi é muito empolgada. Claro, e eu quero morrer empolgada, né? Se depender de mim. Só que é difícil, é complicado, é cansativo, dá medo dependendo da situação. Às vezes vale mais a pena nem chegar perto da situação, né? Porque eu não sei o que vai acontecer. Não. Como é que eu vou dormir sabendo que eu podia ter feito algo e eu não fiz? Ainda mais sendo uma criança, né, Graça? Ainda mais sendo uma criança. Ela tá te pedindo socorro. E tu Então, vai simplesmente dizer, não, eu não quero me incomodar, não sei o que vai acontecer, eu tô com medo aqui, te vira. Vamos lembrar daqueles Né? monstros que abusam, né? Que são pseudos pais, Isso. né? Isso acontece infelizmente bastante, não é longe, é aqui, é do ladinho da nossa casa, é ali, é numa casa bela e bonita, no muro alto. As pessoas só pré-julgam achando que é nos piores cenários. Que é Exato. Não é assim que funciona. Então tem muita coisa que acontece dentro do lar. E a criança é uma resposta disso aí. Ela chega na escola sendo um produto daquilo que acontece dentro do lar, ela vem na escola. Então, cada uma com a sua história. E a nossa sociedade está pedindo socorro. Sem Se tu dúvida analisar nenhuma, essa sem questão... dúvida. Ô, Grazi, eu participei de uma enquete numa escola de ensino médio. Eu vou me preservar não falar nomes porque não quero expor. Mas assim, o que mais me chamou a atenção, há 3 anos atrás, eu já nem estava mais na gerência. Fui convidado pelo diretor. Esse diretor, inclusive, é falecido hoje em dia. Infelizmente, partiu precocemente. E uma professora lá fez uma enquete com os alunos do ensino médio, uma escola apenas de ensino médio, do município de Indaial. Quantos alunos já tinham tentado o suicídio? Nossa. Você tem uma ideia, uma escola com quase 600 alunos, 75%. Ou tentado ou imaginado, já pensado em algum momento em tirar a sua própria vida. Eu fiquei abismado com aquilo, eu nunca imaginei... Assustador, né? Nossa, que nós estivéssemos no índice desse parâmetro. Aqui do lado, né? É isso. E isso pode replicar qualquer escola. Meu Deus, gente. A gente está falando de em torno de 400 e poucos alunos no universo de 600. Isso é um absurdo. E aí são vários alertas que se acendem. Aí você imagina desses, quantos realmente já tentaram? Isso. Sabe? E aí vem tudo que você está falando, desde a base, desde a criança pequena, sabe? Isso é um produto que tem continuidade. E aí? O que aconteceu nesse meio do caminho para chegar nesse ponto?
E quem de nós não conhece alguém que já tentou suicídio por acaso? É muito triste. Né? É triste demais. Isso é o fim da picada. Então, olha o que a nossa sociedade está doente. Como está doente. Isso. Ao mesmo tempo que nós temos acesso a tanta tecnologia, eu sou suspeito em falar isso, mas agora, infelizmente, na contramão a coisa só avança. Só avança. Isso é preocupante demais. Sem contar os nossos colegas professores. Sim. Sem contar os colegas. Sim. Doentes, pessoas que hoje já não têm mais condições de voltar a uma sala de aula, que dedicaram a sua vida enquanto puderam nesse grau de entusiasmo que você possui. E por que de repente isso deixou de existir? As agressões que sofrem. Isso. E agressão não é só física, as pessoas confundem muito isso. A agressão verbal. A verbal. Né? Muito mais. Né? Porque, desculpa, tem momentos que tu prefere, se fosse o caso, né? Do algo... Sabe? Sai daqui do que o que tu ouve, né? Exato. Porque dói. Exato. Né? Não é porque não ficou marca que não doeu, dói. Exatamente. Né? Exatamente. E isso tanto para a criança quanto para o professor. Exatamente. Né? Então, eu sou uma que acho o máximo usar câmera em tudo. Põe câmera em tudo. Que é a grande polêmica da história. Coloca né? a câmera em tudo. No banheiro, porque ali não permite, meu querido. Mas o resto, põe câmera. Porque os dois lados estão protegidos aqui. O professor e o aluno. Porque é um absurdo. Mas é nesse ponto que a gente chegou. Né? As coisas... A questão do respeito, da admiração, aluno, professor, aluno, foi se desgastando. Exato. A gente sabe, né? Repito, nunca vou florear as coisas, eu sei que é difícil, é N coisas que acontecem, a gente vai pontuar, é muita coisa, mas a gente está naquela questão assim, ó, agora eu vou passar esse ano 30 para frente, vai para o terceiro, vai para o quarto ano, vai para o quinto ano, aí vai chegar na graduação. Né? Aí a gente quer líderes, a gente quer pessoas saudáveis para trabalhar, a gente quer pessoas que deem o sangue, vamos lá que é legal, que o trabalho parece ser uma coisa de escravidão, não é? É bom, edifica, né? É bíblico. verdade. Gente, cadê? Tá se perdendo tudo. Agora que tu acabou de pontuar, a sociedade está ficando doente. Tá? É triste ver, tá? Muito triste. É muito triste. Até eu acho que aqui, todo mundo, se parar para pensar, tinha um aluno maravilhoso nas nossas turmas que hoje ele não alcançou o que tu tinha certeza que ele ia alcançar. Exatamente. Né? Exatamente. Não tem? Sem Acho que dúvida. todo mundo vai lembrar de Sem alguém, dúvida. né? Sem dúvida. Mas a sociedade está tão doente ao ponto de que tá às vésperas de completar um ano aquele infeliz ataque que teve na creche aqui em Blumenau. Era a creche que o meu filho frequentava. Nossa. Meu filho ia no outro turno. Graças a Deus, infelizmente, né? Enfim, não vamos entrar no que aconteceu, mas com certeza aquele cara que entrou na escola, na creche, ele tinha algum problema lá atrás que alguém não ajudou ele. Assim, ele tem os problemas, ele é um cara problemático, mas provavelmente começou lá atrás. Não foi do dia para a noite que ele ficou daquele jeito para fazer o que ele fez. Pode ser algo que veio de muito tempo, que não teve ninguém para ver antes, né? Isso. Que poderia ter salvado crianças inocentes. Porque uma semente boa, ela vai crescer, mas a ruim também. O Graça sabe que aquele dia que ele cita ali foi o meu pior dia em sala de aula. Imagina. Porque Blumenau suspendeu as aulas. Sim. Como eu dava naquele dia justamente aula no município vizinho, lá não suspendeu. Entrei em sala, mas eu estava assim, acabado. Aquele para mim foi o pior dia. Destrói a gente, não, né? Total. Achei que ali a gente tinha que repensar a própria questão da educação ali. Eu me questionei em muitas situações. Muito complexo aquele dia, fazer uma simples chamada, olhar para os alunos. Aquele dia foi assim, acho... E aí, às vezes, falta isso. Ou seja, tomara Deus que não aconteça em lugar nenhum. Isso. Mas essa solidariedade, ela tem que irradiar, não é uma questão de geografia. Isso. Sabe, né? No bairro A ou na cidade B. Ali o segmento Brasil para naquele dia. Para todo mundo. Isso. Sabe? Mas não é parar para ficar em casa. Vamos à escola, sem aulas, lá refletir o que está acontecendo. Não é à toa que repetiu-se em outros lugares, na sequência. Então, há necessidade disso. Parar de olhar só para o seu umbigo. Foi lá,
foi lá. Aqui parece que nada aconteceu. As notícias não chegaram? As pessoas não estão cientes disso? Claro que estão. Hoje isso aqui tem um poder impressionante. Acontece no outro lado do mundo, você está sabendo aqui em questão de milésimos de segundo. E a educação são vidas, acima de tudo. Então, veja, esse exemplo que eu dou meu mesmo é uma coisa crônica, porque, não, saí de Blumenau, agora esqueci. Não tem como, gente. Isso. Eu fui no caminho todo pensando, será que eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Não, mas o dever me chama, eu tenho que estar lá. Mas um cara destruído naquele dia em sala de aulas, assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? A vontade era nem voltar mais. Porque a tua cabeça, ainda mais sendo pai, toda essa história, eu sabia que o filho dele... A primeira preocupação era se o filho dele estava lá naquela hora. E aí a gente já começou a trocar umas informações ali. Então, quer dizer, uma ligação muito forte, inclusive, com aquela questão. E, meu Jesus, isso ainda vai longe. Calcula aqueles 4 pais, né? Sim. Que para sempre vão estar marcados na vida. Para sempre. Fora os demais que estavam ali e no pátio, naquele momento, que puderam ter sido vítimas também. Então é uma coisa absurda, nem para pensar, porque ainda, o julgamento que ainda vai ocorrer. Sim. E vai machucar ainda mais, porque as lembranças só vêm à tona cada vez mais e, evidentemente, a gente não sabe o que vai ocorrer ainda mais nesse julgamento. Então é complexo. Dia 5 de abril vai fazer 1 ano e até agora esse abençoado não foi julgado ainda, né? Então, olha quanto tempo que a nossa justiça está levando, né? Acabou de falecer uma mãe, inclusive. Faleceu. Acabou de falecer uma mãe. Isso começa a arrepiar, a gente lembra dessas coisas. Mas é isso. Isso é educação. As pessoas têm que se sensibilizar, né? Fácil nunca. Porque são pessoas. Eu não sei o que a outra pessoa está pensando. Exato. Eu não tenho noção do que aquela pessoa que está passando na minha frente está pensando. Ô, Grazi, os nossos colegas que lá trabalham. Exatamente. Né? Como foi retomar isso, né? Nossa. Né? Olhar para aquele pátio, olhar para aquele parquinho. Lembrar daquela criança, porque a gente tem isso, né? De gravar os momentos, de lembrar da rotina. E aí é muito fácil as pessoas apontarem N defeitos. O muro, não sei o quê, não sei o quê. São circunstâncias. Isso. São circunstâncias. Né? Hoje tem já guarda armado na escola. Não quer dizer. Não quer dizer. Se for para acontecer, infelizmente, amanhã de alguma forma acontece novamente. Então, a gente tem que cuidar um pouco, sabe, desse exagero. A gente está assim, invertendo algumas situações. Isso. Hoje está ali o guarda armado, a criança brincando do lado. Isso é bom. Sei. Sinceramente, tem que se refletir um pouco mais. Não é assim que se resolve essas questões. Não é assim, sabe? Não é Só assim. que a gente tem que se unir para tentar achar uma solução. Exato. Porque só está piorando. A família é cada vez mais distante da escola, né? Aí nós temos datas, muitas vezes a data da família na escola, mas essa data, ela está sendo realmente pensada ou ela está só para cumprir o calendário? Está lá fixada no calendário? Por que a família não está indo na escola? Qual que é o problema? O que está acontecendo? Por que tem escola, Grazi? Eu vi isso muito quando eu estava enquanto gerente. Escola que vai muito bem. Escola que vai... E uma estrutura péssima. Mas tu percebe as pessoas presentes. Escolas com uma estrutura belíssima, vazias. Pois é. E aí, o que nos reflete? O que leva a nos refletir? E, por favor, não estou aqui contra A, B ou C, mas a gente tem que pensar. Porque se a gente não começar a se questionar, a gente não muda. Sabe? Por que diretor A consegue fazer tal papel que envolve a comunidade de uma forma impressionante e diretor B, mal e mal, está ali fazendo a sua função? Diretor é uma função muito importante. Muito importante. É a principal liderança desse processo. É o conjunto, né? Porque é o diretor, é o coordenador, cada um no seu setor, Isso. mas, gente, tudo vai terminar onde? Na família de um lado. Exato. E a criança aqui. Exato. Né? E as coisas estão ficando cada vez mais longe. Tu olha para a criança, mas cadê o pai e a mãe da criança? Não sei. Né? Como é que a gente faz para trazer... Sabe, Grazi, o Elton pode te falar, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu nem conhecia o Elton, mas por que nós formamos uma amizade tão forte, assim como tantos outros diretores? Sabe onde é que era meu expediente enquanto gerente? Era na escola. Eu em gabinete quase não permanecia. Era na escola. Eu só estava em gabinete para despachar, assinar e saía. Era na escola. Sim. Eu não estava lá na formatura ou na festa junina. Eu estava no dia a dia, vendo o professor no chão da sala, conversando com as crianças, dando voz para elas, inclusive. Isso. Eu nunca fui a uma escola sem ouvir, por exemplo, as crianças. Eu entrava na sala, eu queria que elas se manifestassem. O que elas falariam? Eu ia na sala dos professores. Agora é hora de ouvi-los.
Eu nunca fui a uma escola sem ouvir os professores, por mais pressa que eu estivesse. Não, se eu vou à escola, poxa, está lá o gerente de educação. Vamos lá, vamos ouvir, vamos conversar. Isso. Foi dessa forma que eu fui conhecendo o Elton, a Sandra, que eu gosto muito lá de Luiz Alves, que para mim é uma pessoa fantástica, muito me ajudou na gerência. Fizemos uma parceria, não conhecia a Sandra, virou uma amizade para a vida. Eu posso enumerar só em Luiz Alves várias pessoas que eu não conhecia. Mas eu passei a conhecê-las e elas me conhecendo no chão da escola. Isso. Sem necessidade de assessores em gabinete, sem agendamento. Eu tinha toda uma estrutura que eu poderia estar ali numa grande casta e muito confortável, com o ar-condicionado ligado e atrás da minha mesa. Não, eu estava lá na escola. E o resultado não seria o mesmo, né? Não seria. E a satisfação que hoje me traz em falar isso, por quê? Porque essas pessoas eu posso dizer que eu tenho amizade. Porque nós nos conhecemos no chão da escola. Isso. E ali eu vi alunos se agredirem, ali eu vi problemas acontecerem. É o dia a dia. Eu não pedi para fazer Exatamente. cenário. Inclusive, eu dizia, Grazi, uma coisa muito clara, a dona Terezinha, que é uma pessoa que me assessorou muito, ela era, na época, minha secretária no gabinete, eu dizia, dona Terezinha, não precisa agendar. Eu vou à escola todos os dias. Então, hoje é numa, amanhã na outra, a outra na outra. É o nosso trabalho. Isso. Não tem que, eu não tenho que ir lá ser recepcionado com café, com bolo. Eu não quero cenário. Eu quero ver como é que é o dia a dia, o que está acontecendo. Chegava numa escola, de repente, estavam faltando tantos professores. Como é que estava acontecendo a cobertura naquela hora? É isso que eu preciso saber, porque é dessa forma que a gente vai poder auxiliar. E agora até que tu comentou essa questão, a importância que a gente precisa dar para a questão da inclusão. Não sei o que vocês pensam, mas quando eu falo de inclusão, dá vontade de chorar. Porque Nossa, ela isso no aqui dá um outro papel episódio. tá, Dá um né? outro episódio. No papel ela tá linda. Eu dei aula, Grazi, sem segundo professores, nem existia isso ainda. Eu dei aula para deficiente visual. Me perguntou como é que era o macaco, a criança, um dia em sala de aula. Quando muitos estavam sonhando com riquezas, ele me perguntou, professor, como é que é o macaco? Eu estava dando aula em sala de aula naquele momento, sozinho, para o menino que é popularmente, então, cego. Já dei aula para surdo. Hoje tem um segundo professor que é fundamental, mas ainda precisamos avançar. Porém, né? Eu até atuei como segunda professora, por isso que eu posso... Me sinto no direito até. Vem a questão do amar o que está fazendo. Jesus, são crianças. E dependendo da situação, ela precisa de mais de ti. E a gente vê que a teoria não está de acordo com o que está acontecendo. Né? Porque no Estado... Parabéns. O professor tem que ser formado na área. No mínimo, formado ou pós-graduado na área. Isso é o mínimo do mínimo, né? Mas tem lugares que estão colocando pessoas no ensino médio. Não é por aí. Não pode ser Gente, assim. como é que é uma pessoa sem estudar aquilo tudo, porque não é pouca coisa, vai saber como lidar? Na real, não vai, tá? E aí eu te falo... É sufocante ver e não poder fazer nada. Sem dúvida. Né? Então, a educação, quando a gente fala, professor, educação é muito amplo. É delicado. Né? E a gente precisa se unir mais, a nossa classe precisa ter mais clareza do que quer, para onde que a gente vai, o que a gente quer da sociedade daqui 10 anos. Exato. Porque é a gente que vai fazer isso. A criança está ali, né, na escola padrão, né? Nós somos da particular, mas na escola padrão também, 4 horas por dia. Todo santo dia. Como é que tu não vai fazer diferença? Perfeito. Não tem como. Passa mais tempo conosco do que com o pai e a mãe. Ô, Grazi, como é que surge esse teu lado de empreendedor? Você é uma apaixonada pela educação, uma profissional que teria colocação em qualquer escola, com certeza, em qualquer rede, não tenho dúvidas. Só de te ouvir aqui nessa fase inicial, vou até tirar o teu lado efetivo. Tu não precisarias, tu conseguirias, mas não tenho dúvidas disso, porque esse tipo de profissional é o que nós precisamos. Não é possível que as pessoas não enxerguem isso. Os gestores não enxerguem isso. E qualquer qualificação que você passar, você vai ser aprovado. Então, você teria muito mais concentração, possibilidades de facilitar até a tua vida permanecendo dentro ali da tua carreira.
Como é que vem esse lado de empreendedor? Não, agora eu vou dar um 360 aqui, Na verdade, que é maravilhoso, quero te dizer. Mas é corajoso. Na verdade, são 2 fatores nesse caso. Uma fala da Neuzi: tu não nasceu para ficar só em 4 paredes. Ela disse isso para mim uma vez. Eu achei assim aquilo, meu Deus, né? Ela falou aquilo para mim, eu disse, meu Deus, maravilhoso, né? Porque eu tenho isso. Assim. Só para conceituar o nosso público, ela cita a Neuzi. A Neuzi foi a secretária de Educação de Pomerode por muitas gestões. Hoje já está mais na linha, vamos dizer assim, da iniciativa privada, né? Mas há muito tempo serviu lá o serviço público anos. E em Pomerode tem uma marca muito forte. É só para contextualizar o nosso internauta. Neuzi, te amo. Tomara que chegue a ela isso. Chega. Chega. E depois, né, então, isso sempre ali, mas eu ainda, né, permaneci. Depois também mas só fui pra gente contextualizar uma linha do tempo, você era funcionária pública? Isso. Então, só para... Porque daí ficou discutindo. Vamos lá, linha do tempo. Comecei... a minha vida profissional foi Pomerode. Tá. Então, eu sou luisalvense, né, enfim... Daí, na época, fui para Pomerode em 2008, me efetivei lá em 2010. Fez um concurso e se efetivou. Sim. Professora. Primeiro auxiliar, que isso eu tenho muito orgulho de pontuar. Comecei como auxiliar. Aí depois concluí pós, aí eu fiz o concurso, passei e aí sim fui dar aula efetiva. Pedagoga. Sim, porque na minha cabeça sempre muito claro, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Claro. Né? Ainda mais lá, né, gente? Assim, não por nada, mas a cobrança sempre muito grande. Então, tu tinha que saber o que tá fazendo. Né? É o que eu vou falar da Neuzinho o resto da minha vida, assim, porque o que eu aprendi com ela é um absurdo. Tenha responsabilidade no que tu vai fazer. Tu tem que saber o que tá fazendo. Né? Então, lá eu peguei, assim, exemplos maravilhosos, de diretores maravilhosos. Depois tive a oportunidade também de ser diretora nesse percurso. Projeto Aceleração, eu levo no coração, assim, com muito carinho. Eu tive muitas oportunidades para aprender muito, né? Então, lá eu fiquei. Quando o pai faleceu, né? Acho que só quem perde um pai para ter uma noção do... Que eu e o pai éramos muito grudados, assim, tudo era eu e o pai. Ali eu perdi o chão. Então, foi lá que eu comecei a me desligar por um período. Isso foi por 2012, mais ou menos, né? A minha menina, 2013. 2013. E a Carol foi a minha luz, né? Filho, quem tem, né? Porque daí o meu lado filha estava ali doído, chorando, sofrendo. E o meu lado mãe dizendo, minha querida, tu é mãe? A tua filha tá aí, ela tinha 3 anos na época. Vamos? Só que aí eu dei essa transição de sair e depois voltar para cá. Para cá que eu digo Luiz Alves, né? Porque houveram ali decisões que eu tive que tomar, porque eu não tinha como entrar numa sala de aula sem estar bem. Mas eu também não aceitava ficar... Tem gente que fala de encosto, né? Afastado. Também não. Porque na minha cabeça, se eu estou trabalhando, eu recebo. Se eu não estou, eu não recebo. Readaptado? Né? Não. Beleza. Então, ali houveram algumas mudanças na minha vida, retornei, então, daí tive que largar a efetivação e retornei para Luiz Alves, que foi onde encontrei o meu querido Miro, que tem o empreendedorismo nas veias, né? E nós dois juntamos, então, esses 2 elos. Eu com esse amor, né, pela educação, que eu... meu Deus, eu luto por isso com unhas e dentes. E ele com esse lado empreendedor. E quem conhece sabe, né, que... Ele já era da área também, então nós unimos as forças. Cara, não tinha como ser melhor. Tinha uma escola profissionalizante, né? Isso. Então, isso veio e juntou forças, que não tem como ser melhor. Porque, por exemplo, eu na parte administrativa, porque eu sou da humanas, né? Não me larga na frente de um computador e me deixa ali que eu vou morrer. Eu quero gente. Eu quero vamos transformar vidas hoje. Eu sempre falo para minha filha... Para você ter um dia legal, faça a diferença na vida de um ser humano naquele dia. Verdade. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas faz para uma pessoa. Que não seja você mesmo, né? Não vale. Para alguém. Eu sempre falo isso para minha filha porque a gente tem que passar. Meu pai passou muita coisa legal para mim. Eu quero fazer isso para minha filha também, que ela não pode... Mas, né, ter isso... Meu pai já faleceu, mas eu quero poder passar para ela. Faça a diferença. Né? Então, meu percurso foi todo lá
né? Minha parte profissional, e repito, agradeço a Neuzi as oportunidades todas, ela me fez crescer muito. Eu era uma menina quando comecei, né? Porque a gente sai do ensino médio, já termina a graduação, já vai e não para mais, né? Então lá eu só tenho a agradecer a todos o Jorge Birger, que hoje é também secretário, eles são de uma sabedoria de poder passar isso para ti, né? Esse amor, esse carinho, esse respeito, e de forma responsável. Você tem que fazer. Você está aqui para fazer. Você não está brincando aqui, você tem que dar conta, né? E é isso que eu tento, às vezes, e não sei se consigo me expressar da forma correta, para não ser até agressiva, mas é teu dever. Tu é professor porque tu escolheu. Você tem que fazer. É difícil, mas faz com que tem, faz com que dá. O teu aluno não está preocupado com outra coisa, ele quer o olhar dele, teu para ele. Sabe, esse elo do pai, às vezes vem, o pai veio trazer, fala, dá um oi pro pai, dá um oi pra mãe. A gente sofre, às vezes, porque está ficando tudo muito longe. Se tu analisar essa sociedade pobre, doente de espírito, as pessoas estão ficando tristes, as pessoas estão ficando amarguradas. Quase raro tu ver alguém feliz passando por ti. Não sei, né? Todo mundo tem problema, gente. Sim. Eu também tenho. Mas a gente precisa agarrar naquilo que tu acredita. Tu acredita no quê? Tu quer o quê? Sabe? Nós da educação temos um baita de um peso nessa questão, uma responsabilidade absurda. E cada um com o seu trajeto. Eu tive uma felicidade maravilhosa, assim. Eu fui agraciada por Deus pelo caminho que eu tive, né? Eu tive pessoas incríveis me ensinando. Aquela minha sede toda de querer aprender, de querer fazer. Eu tive mentores maravilhosos, que eu agradeço até hoje e vou repetir. Sabe? Eu sempre falo, Grazi, onde é que tu aprendeu isso? Foi lá, foi com esse, foi com aquele. Gente, é maravilhoso. Mas tá, e o que eu faço agora? Não estou mais lá. Então, faço eu? Por que, Grazi, então tu optou por ir para particular? Porque temos um sistema. Em partes, concordo com o sistema, né, que nós temos, tem que funcionar, tem que ter, senão também não tem como chegar na ponta sem uma base estruturada. Mas eu me sentia muito angustiada. Porque muita coisa acontece que tu não concorda 100%, mas o que tu vai fazer? Não é? Como que tu vai mudar aquilo ali? Então, na particular, o projeto é meu. É o que eu acredito. Quem vai trabalhar comigo vai ter que acreditar na mesma coisa, senão eu não vou ficar com a pessoa, porque tem que ter essa sede, esse carinho, olhar para aquela criança e entender que é uma criança, né? As meninas que trabalham comigo ali, né, estão sempre em treinamento, a gente está sempre em cima, eu estou sempre buscando. Nunca acaba esse treinamento. Porque cada criança nova que entrar no contraturno muda a turma. Muda a pegada e eu vou respeitar. Vamos lá, quem tem que mudar somos nós, os adultos, não a criança. Mas aí, Grazi, tu tá com quantas crianças? Quase 40 e pouco já. Um planejamento cada um, sim. Porque são diferentes, não aprendem no mesmo ritmo. É como um professor de academia. Cada um tem o seu treino para fazer na academia. Pois é. Não é um paredão com um treino e todo mundo segue o mesmo. Então, sabe por que ir para particular foi essa opção? Né? Porque eu vou poder bater de frente naquilo que eu acredito. Coisa mas que tu fala particular, tu trabalhou numa particular ou não, essa nossa agora. Mas é só para continuar a linha do tempo, para entender. 2012, 2013 você foi para Luiz Alves. Isso, voltei. Mas você abriu agora há menos tempo a Centro Kids. E isso, porque eu trabalhei no IEM como coordenação. Entendi. Isso. Entendi. Isso. Aí agora não, agora o projeto que daí é meu era né? para jovens e adultos, né? Eram os dois, né? Isso. Legal. E aí quando é que foi o estalo? Eu vou montar meu negócio, vou montar para criança. Foi isso, né? Foi essa questão assim, eu quero fazer diferença. Gente, eu não consigo ir dormir. Sabe? Aquela questão de banho-maria. Hoje meu dia foi mais ou menos. Grazi, mas cara, assim, uma coisa é tu gostar de fazer. A outra é tu meter a cara e montar um negócio, né? Então, tamo aí. Como é que foi isso?
Aí Porque né, uma coisa tá na sala de aula, você não tem conta para pagar, não tem, você tá ali... nem fala. Pois é. Porque o lado O empreendedor... Sheila queria ser músico, mas não chegou é? uma hora que ele precisou trabalhar em outro ramo. Enfim, né? Você segue o sonho, mas de repente vem a conta junto e você tem que desistir desse sonho. Como é que foi encarar esse desafio? E a segunda pergunta, como é que foi o dia 1? Assim, agora, se eu não tiver aluno, eu não tenho rendimento. Como é que foi isso? Mas aí que tá. É o acreditar. Ah, Grazi, loucura. Então não tinha dinheiro guardado, nada. Todo professor sabe que não tem. Nós não temos, né? Mas é o acreditar. Quando eu comecei, era uma salinha bem pequenininha. Mas olha, não sei se dá o tamanho dessa aqui, tá? Era pequenininha porque a gente vai medindo os passos. Aceitação da cidade, da ideia, né? Vamos lá. E a cidade não tinha nenhuma, né? Não tinha. Tanto que quando eu voltei, eu já senti falta disso, né? Porque quando tu vem de fora ali, né? Passei anos fora ali, tem tudo. Aí tu chega ali, tá, meu Deus, e agora? Não tem, né? Tem cuidadoras e tal, que a gente sabe que é um trabalho bacana, a gente respeita muito e agradece a todas da cidade que fazem isso, né? Mas aquela questão, se meu filho está sendo cuidado, mas ele vai evoluir, né? Tem um trabalho pedagógico aqui, vai fazer os deveres aqui, ele está sendo assistido de uma forma diferente. Não tinha. Eu falei, eu quero. Né? Eu tenho meu querido marido, que me dá todo o suporte, porque eu não nasci para financeiro e computador. Gente, isso não é para mim. Eu sou daquela que está ali na frente, vamos, né? Pai, aluno, e vamos embora. Né? Então, ele fica com essa parte desses cuidados todos ali, porque administrar não é fácil. Imagina. A gente está falando, sim, de investimento, né? E criança requer todos os cuidados. Meu Deus, vocês sabem, né? Quem tem criança... isso é perigoso, isso não é, como é que vai fazer, não vai fazer, e fica assim e tal. Tudo. Foi na raça, foi na luta. Mas é linda a aceitação que teve. Né? Por isso que eu falo, eu tenho um amor pelos pais, porque de cara... Graças a gente confia. Meu filho já está aí. Matriculamos 1, 2, 3, foi. Hoje já passou de 40. E não deu um ano ainda. Olha só. Não deu, vai fazer um ano só em abril. E como é que é de manhã uma tarde outra, sempre no contraturno? Como é que funciona? A criança, por exemplo, a criança vai estudar na aula padrão na escola de manhã. Vai vir à tarde conosco. Ou já sai da escola, almoça conosco, a gente cuida de tudo. Vai pro balé. Levamos e buscamos. Porque o pai e a mãe estão trabalhando. Né? A ECLA também, que a gente tem lá em Luiz Alves, é maravilhoso, que é o futebol das crianças ali pela prefeitura. Tem o balé, então as crianças amam aquilo também. Né? Então, tá dentro do nosso horário, a gente leva... Como é tudo muito perto lá, né? A gente leva, a gente busca. Porque a ideia, além de todo o cuidado com a criança, né? Desse olhar que a gente tem com ela, é cuidar do pai e a mãe. Porque todo pai e mãe quer que a criança evolua. Mas a minha filha queria tanto fazer balé. Eu não vou poder levar porque eu estou trabalhando. A gente leva. Então, o pai sabe que está em segurança. Né? Vamos e voltamos com a criança. Então, a gente tem todo... Por isso que eu falo, cada criança é uma criança. Grazi, que horário que é? Que rotina que é? É de cada criança. Tem a criança que almoça, tem a criança que, né, vem da escola e almoça ali, tem a criança que já vem cedo, participa das nossas atividades, depois a gente vai dar o almoço para ela, vai fazer a escovação dos dentes, vai colocar o uniforme, a gente vai levar para o ponto de ônibus. Então, cada um tem a sua rotina. Caramba, e a gente bem trabalha... mesmo. Cada um. E... Né? Nós temos ali aula de informática dentro do pacote. Então, a criança, além disso tudo que tem conosco já todos os dias, que é dinâmica, nós trabalhamos as habilidades, esse é o foco. Né? Dar suporte dos deveres, ainda tem aula de música, a gente tem informática, a gente tem aula de cidadania, que começamos o projeto novo agora. Né? Já nesse contexto dessa importância, então, a cidadania, focar com eles respeito, cuidado com o outro, se conhecer, tudo a gente já está focado agora também. Tem aula de desenho e nós temos o xadrez e o clube de leitura. Tudo em paralelo. Caramba, muita coisa. É. Música também, né?
Tem que. Né? Porque a gente fala, mas musicalização, por quê? Gente, musicalização é bom saber. A criança vai precisar disso antes de ler e escrever. O ritmo, o som. Afinal de contas, para eu escrever, eu preciso ouvir. Né? Verdade. A gente esquece dos detalhes, né? Então, ali a gente pensou assim, dar um tempo de qualidade para aquela criança. De verdade. Todos os dias. Ela tem que chegar feliz e sair 3 vezes mais feliz do que ela estava. E o pai e mãe, mais ainda, vendo o que ela produziu. Sem dúvida. E quantas pessoas compõem a tua equipe? No momento, fixo em sala é eu e mais 2. Mas daí existem os paralelos, né? Porque, por exemplo, xadrez é um professor, música é outro, não somos nós. Cada um na sua área, né? A prof de desenho é outra prof, cada um a de inglês, nós temos inglês também, cada um é um professor. Então, na segunda-feira vem um, na terça vem o outro, que daí é uma atividade diária diferente. Então, isso dá 5, 6, 7, 8. Diretos, né? Porque daí tem a parte administrativa, tudo, então tá grande. Pois é, Fica bacana, muito legal. negócio, Não, mas é bacana porque, assim, como tu falou, Luiz Alves não tinha. E aí tem os dois lados. Pode ser uma oportunidade, né? Porque não Isso. tem. Ou pode ser assim, por que não tem? Não tem porque não tem demanda. Então, e você hoje está mostrando que tinha uma demanda até grande, 40 e poucos alunos em menos de um ano. Isso, não deu um ano ainda. E o boca a boca, né? A cidade, ela é do boca a boca. Então, Com por exemplo, eu já ouvi falar muitas certeza. vezes. Então, por quê? As pessoas estão indo, estão gostando e vai indo. Então, de fato, vai criando uma estrutura muito legal. Porque, por exemplo, tu queres colocar o teu filho. Qual é a primeira coisa que tu vai fazer? Perguntar para quem já está indo. Não é? Vem cá, eu tô pensando em colocar lá na Grazi. Teu filho tá indo, como é que ela é? Como é que é o ambiente lá? Teu filho gosta? É a primeira coisa. Por isso que eu falo do respeito com os pais, do respeito com aquilo, o que eu me comprometi contigo. O que eu falei que ia acontecer com teu filho, tem que acontecer. Porque é aí que eu estou dizendo, esse elo da família com a educação, independente se é da particular, se é pública, mas esse carinho, esse respeito, né, estar junto, precisa. Daí funciona. Pode ter certeza que funciona. Esse é um resgate que a gente tem que fazer, né? E a criança, ela precisa se sentir segura, né? Primeiro dia que chega, adaptação. Eu convido a mãe para ficar na sala. Ou o pai. Olha, queres ficar com a gente aqui 1 horinha? Tu tens esse tempo? Fica com a gente, por que não? Porque daí a criança vai entender, pera, meu pai sabe que está tudo certo aqui. Não tem sofrimento na adaptação. Não tem essa de, não pode entrar na sala. Gente, claro que vai entrar. Vem conhecer, vem entender, né, o que está se passando, como que funciona. Os pais gostam e precisam. Eu digo que são detalhes pequenos, mas que é o respeito, é o carinho, né? O que a gente entrou em acordo em fazer? É isso aqui? Então, vem cá, vamos ver. Né? Não é só foto no Instagram que a gente dá o feed, né? Esse retorno. Não, é no dia a dia, é como eu entreguei a criança, ela está feliz, está indo embora dizendo... A maioria diz, não quero ir agora. Não, o pai chegou. Cara, ganhamos o dia com isso. Né? A criança está feliz ali. Que é isso que eu falo. Exatamente. Né? Criança feliz, futuramente um adulto feliz. É isso aí. Né? Porque a gente está com a base. Pô, E se a Grazi, gente errar na base, não... sem dúvida. E por que de 2 a 12 anos? Qual que é Vamos lá. No começo era 4, a partir de 4 anos. 4 a 12. Show. A princípio era o que... Né? Porque todo projeto, nada é engessado. Tu tem que Claro. ir evoluindo. Os pais precisavam. Grazi, meu Deus, mas meu filho está com 3, né? A gente quer colocar ali. Só que na época nós estávamos num espaço Só pequeno. Hoje a gente foi obrigada, né? Graças a Deus, a ir para um espaço bem maior. Então eu disse, é agora. Bora, 2 e 3. Porque vamos começar cedo. Porque eu vou ser bem sincera, mais da metade das nossas crianças não precisariam estar ali pela questão de ter um lugar para ficar. Porque eles têm avós. Luiz Alves, né? Cidade muito familiar, né? Geralmente tu mora perto do teu pai ou da sogra, enfim. Mas é o tempo que a criança tem para evoluir. Eu não posso cobrar da avó, do vô,
coisas que tem que ser planejado por um professor. Não tem condições, né? E o que tu tens ali de perigo em casa? É o celular. Cara, o que tem naquele celular? É joguinho? Né? O que a criança está ali? Está evoluindo? Não, está se prejudicando na maioria das vezes. Às vezes passa 3 horas no celular. Ou na televisão. Mas tu é aquilo que tu vê. Tu é aquilo que tu escuta. Tu é aquilo que tu come. Tu é um todo. A criança também. Então, olha, bem para mais da metade dos nossos não precisariam estar ali pela necessidade de lugar para ficar. Mas é a busca que os pais têm do tempo de qualidade. E de começar cedo já o aprendizado, né? Claro. Legal. Vamos para as perguntas da audiência. Eu separei 3 aqui para a gente abordar. 3 perguntas bem bacanas que chegaram lá no nosso Instagram. Lembrar que esse é um quadro que está aberto para você que quer patrocinar o Notopo. Entre em contato conosco, a gente encaminha o Media Kit e você pode ser um parceiro do Notopo Podcast. A Maria Heloísa Grazi perguntou assim, ó, em sua opinião, qual é o papel da tecnologia na educação? Bem utilizado, perfeito. Porque é aquilo que eu falei. A educação, ela precisa revolucionar um pouquinho mais. Se analisar, a gente está tendo a aula de hoje em dia, né? O aluno vai, tem um quadro, na maioria das escolas. É um quadro normal, como era no nosso tempo. O professor passa o conteúdo, o aluno vai copiar, às vezes tem um livro. Isso para os nossos jovens não tem graça mais. Então, a tecnologia ela é uma baita de uma aliada, desde que bem organizada. Saber utilizar. A educação precisa? Não tem como. Hoje a tecnologia está em tudo. É ou não é? Em tudo. Por que a educação tem que estar longe dela? Né? Porque, igual aqui, eu estou batendo na tecla. Não é legal ficar no celular direto. Não é legal ficar na frente da televisão. Isso é o mau uso. Porém, a gente tem que ensinar para o nosso aluno que hoje existem N ferramentas que ele vai ter que utilizar quando ele for trabalhar. Tu vai para qualquer... Ali, jovem aprendiz, qual é a primeira coisa que eles vão te dar? Um computador. Eu trabalho em Pomerode e a gente recebeu no nosso setor uma jovem aprendiz que não sabia ligar o computador, não sabia digitar no teclado, não sabia acessar nada. O básico ela não sabia fazer. Uma jovem de 16 para 17 anos. A gente ficou até assustado. Pois é. Porque ela foi para uma área administrativa da empresa e não sabia ligar o computador. A gente ficou... Eu sou muito a favor, né? Isso eu já fiz em sala de aula. O assunto é tal. Até foi na escola do tenente que aconteceu, foi maravilhoso. O assunto era sobre as guerras e tal, né? Daí tu tá ali com aquele planejamento, que tu bolou o planejamento, tá tudo ali bonitinho, de acordo com a BNCC, né? Tudo certinho. Daqui a pouco, o aluno vem lá com outras perguntas. Gente, vamos pesquisar? É a sede que o teu aluno tem. Hoje, a questão da tecnologia está aí. Vamos pesquisar. Não dá tudo pronto para o aluno. Ele pergunta, tu responde. Ele pergunta, tu responde. Bora pesquisar. Eu sei que eu peguei o meu celular e falei, vamos pesquisar. Sabe mexer? Claro que sei, né, prof? Claro que sei. Mas sabe entrar onde? Sabe pesquisar? Pesquisa. Isso eu até falo até para minha própria filha. Às vezes ela pergunta, filha, pesquisa. Tenha essa sede. A tecnologia... Meu Deus, vocês não, né? Mas eu lembro do tempo da Barça, né? Que para procurar as informações todas lá. A gente tinha em casa. Dicionário. Vai, né? Eles têm um celular onde eles perguntam e aparecem imagens. Aquilo tá ali para matar a curiosidade. Então, por que não utilizar? Tem que utilizar. Só tem que ter, né, essa questão de ponderar para poder organizar dentro da proposta. Mas eu sou muito a favor da tecnologia. Precisa. Sheila, e só para dar uma adenda ali, é muito triste uma situação dessa, porque assim, toda escola tem a obrigação de ter um laboratório de informática. Isso é obrigação. Então, se uma jovem está chegando nesse ponto no mercado de trabalho, o menos culpado é ela dessa história. Mas olha a falha grave que está acontecendo. E aí, tenho 2 experiências nesse episódio.
Claro, a maioria das escolas que eu pegava era uma questão de falta de estrutura, esse é o modus operandi mais comum, mas o pior é tu ver que a escola tem um belo laboratório, o diretor com a chave no bolso, e aí o professor que queira usar tem que vir falar com ele que abre e fecha a porta, para ele poder sentir se o professor tem condições ou não, enfim, para ele ver se ele vai liberar. Eu cansei de dizer, diretor, não peca por excesso de zelo, isso é bobagem. Mas se olhou, Mário, vai danificar o equipamento, que danifique. Para isso que existe a manutenção, para isso que existem recursos que têm que ser buscados, se for o caso. Agora, não dá para deixar o equipamento estragar por ociosidade. Esse zelo exagerado que faz com que as crianças não possam ter acesso ao laboratório. Tem escola que delimita, só vai a partir de 14 anos você vai poder começar a movimentar o equipamento. Daí as crianças hoje com celulares a todo momento, a todo custo. Então, é a cabeça do gestor, muitas vezes, que infelizmente ela parou no tempo. E aí ele leva aquele comportamento pessoal dele para a gestão da própria escola e vai sair uma menina, um menino, outros. Isso que a tua empresa ainda manteve, porque poderia ter dispensado exatamente por falta de conhecimento mínimo exatamente em relação ao equipamento, né? Ela começou jovem aprendiz, bem do zero, a gente ensinou de tudo. Tudo que ela precisava, a gente deu suporte. Foi fantástico. Calcula quando eu pego um aluno matriculado em TI no ensino superior, e não vou dizer que eu peguei nesse ponto, porque daí realmente seria demais. Mas basicamente ele só sabe ligar o equipamento. Ninguém exigiu nada dele para se matricular no ensino superior no conhecimento básico, pelo menos de lógica, por exemplo. Mas calcula, aí sim é dicotomia. Estou ali com um jovem que inclusive já programa, e aqui ela sabe ligar o computador, mas nada além disso. Aí é complicado, sabe? É complicado. Vamos lá. A segunda pergunta veio da Aline, ela perguntou: qual a experiência mais gratificante que você teve como educadora? Uma só não vai dar. Desculpa aí, colega, mas uma só. Assim, meu Deus, é muito complicado, gente. Porque eu passei por muitas oportunidades, né? Direção, coordenação. Então, assim, né? Mas tem uma assim que eu levo no coração muito, que foi o projeto Aceleração. Ali eu aprendi muito, porque eram os repetentes colocados em suas turmas que deveriam estar. Então, eles, né, por exemplo, estava lá no 5º ano, mas já era para estar no 9º. Ele ia para o 9º e frequentava normal. Mas no outro período era comigo. 4 horas comigo. Então, ele passava o dia inteiro na escola. Ali, olha, foi transformador, assim. Gente, dá até vontade de chorar, porque de ouvir de alguns professores, não tem como, isso não vai dar nada isso aí, e não tem como salvar esses aí. Eu ia dizer isso agora, né? Mas talvez mostra a tua paixão pela educação, porque dá. a aceleração... Vai muito da metodologia, Dá né? para fazer nada aí, que isso já reprovaram, nós já fizemos de tudo. Ô, Grazi, mas vai muito da metodologia. Na minha época de colégio, foi botada aceleração. Tô falando lá de 2002. E era uma porcaria. Mas por quê? Jogaram tudo numa sala. Não era assim do jeito que você tá falando com acompanhamento. Era para se livrar da sala de aula. Era para tirar o piorzinho de cada... Porque tava ali incomodando em cada sala. Fizeram a turma dos que incomodavam. E aí para se livrar do colégio. Então, assim, não aprenderam nada. O Maza tem um colega... A gente tem um colega em comum, a gente não sabe nem escrever até hoje. Nossa. É verdade? É ou não é? Sim. Não sabe até hoje? Já tem 40 anos de idade, não sabe escrever. Então, assim... Depende do conceito, sabe? Se faz com paixão, aí é o que você tá falando. Se faz para se livrar, aí... Entendeu? Tanto é que é bonito ver. Ela reconhece o que para muitos é exatamente isso que ele tá falando, e você, para ti, foi um momento especial. Foi maravilhoso. Porque assim, Imagina quem passou pelas suas mãos. Todos, porque daí... Por isso que eu digo que ali eu amo tudo que eu vivi, gente. Sou apaixonada por todas as fases que eu passei na educação. E ainda estou passando, né? Porque eu quero morrer fazendo isso. Mas o aceleração... Sabe, tu olhar para a carinha deles e eles acharem que eles não eram nada. Eu entrei, eu disse, meu Deus. Sabe, eu tinha gente, eu vou dar o nome dele, que se ele me ouvir. Lucas, prof, te amo até hoje, Lucas. Era incrível o menino, mas ele era aquele assim, não fecha a boca na sala de aula, prof. Graça. Como é que nós vamos fazer alguma coisa com ele? O potencial desse menino. O Lucas era impecável, só que nem ele dava conta. Por exemplo, ele era tanto que ele não conseguia expressar aquilo tudo.
Então, durante o percurso, eu consegui mostrar para ele que ele ia sim conseguir se posicionar, dar a opinião dele, respeitando o espaço do professor em sala de aula, vai falar na sua vez, e a confiança, porque ele já estava se achando, né? Eu sou isso aqui mesmo, e, né? Aquelas coisas. Triste. Mas foi que eu lembro do dia que daí, então, se formou, conseguiu, passou com mérito dele, só notas boas. E ele falou, prof, eu não vou parar de estudar. Eu não vou parar, ele disse para mim. Aquilo foi maravilhoso. E morando em Pomerode, que também a gente não é tão grande, né? A gente consegue achar todo mundo de novo. Um belo dia, ele no ponto de ônibus, prof, gritando, né? Eu olhei para o lado, que daí o semáforo aqui e o ponto ali, né? Perto do Dr. Blumenau, sabe? Sim. Aí ele, famosa olha passarela. aqui, ele mostrando a bolsinha que ele estava indo estudar num curso. Eu disse, eu não acredito. Ele nunca mais parou. Olha só. Isso teria outros exemplos, se não tá? fosse teu apoio, talvez nunca mais teria estudado, né? Mas sem Teria dúvida. fugido da escola. Sem dúvida. Um menino maravilhoso. A função primordial foi ela que fez. Imagina se eles esquecem de você. Jamais. Eu tenho essa alegria, Não. porque vira e mexe, eles mandam uma mensagem, né, no negócio de Instagram, rede social, né? Ai, prof, eu tô bem. Tem um que já construiu a própria casa, ele construiu, tá? Isso é maravilhoso. Ele foi para essa área, né? Então, assim, outra já é mãe. Ai, meu Deus, eu sou mãe, olha aqui minha filha. Isso é maravilhoso. Não tem como não ser gratificante. Aí vem aquilo que tu falou, eu nem lembro quanto eu recebi naquele ano. Mas é muito Mas eu bonito, lembro Graça. deles, né? De novo, falando da tua performance, é muito bonito porque nossa, tivesse tantos momentos épicos já na tua carreira e você vai lembrar da aceleração, que para muitos colegas, infelizmente, é uma péssima imagem. E aí, não, olha o que você respondeu agora da pergunta da ouvinte, quer dizer, do momento que para muitas pessoas não queriam nem sequer estar próximos a esse... E o Edinho coloca como aluno, a visão dele é como aluno, daquela... Eu não tinha, na minha época, essa questão de aceleração, ele teve... E aí percebeu, colegas que foram para lá, então dá a visão de aluno, ou seja, os próprios alunos já discriminavam o programa, sim, colocando que aquilo ali era só para realmente juntar aquilo E que tá, aquele foi mesmo, né? incomodando, Aquele né? de 2002 ali foi mesmo. E ó, uma professora lá fazendo Porque não a era diferença. disso que ela falou. Ela falou que ele continuava na turma e fazia um contraturno. Ou seja, obrigava o cara a estudar. O meu não. Era o mesmo turno, só jogava todo mundo pra uma sala que eles faziam do 5º ao 8º ano, Sim. que tinha na época, tudo junto. Então imagina, tinha o cara fazendo o 5º, tinha o 6º, tinha o 7º, um professor com aquilo tudo. Eram 2 professores simultâneos, na verdade. E em resumo da ópera, ninguém aprendeu nada, mas todo mundo passou para se livrar do colégio. Isso parece escola isolada, né? Onde você bota Mas todo mundo na mesma sala, né? Mas no caso lá é por falta de alunos, você não Sim, forma as séries. sim. E aí, quer dizer, ainda com alunos que precisam de um contato mais especial, né? Complicado. Para fechar, Grazi, o Pedro Augusto perguntou: qual o teu sonho? Eu só quero continuar fazendo o que eu já estou fazendo. Porque eu sou muito feliz com isso. E eu definitivamente não quero fazer outra coisa. Eu só quero continuar. Fantástico. Daqui 10 anos eu tenho mais histórias para contar, mais crianças para lembrar do nome, da história delas, de saber que eu fiz diferença na vida delas, né? Por isso que eu falo, a educação é a coisa mais linda do mundo. Né? É difícil. Eu repito, eu não estou floreando nada, eu sei das dificuldades, eu sei como é complicado, eu sei disso tudo. Mas se a gente desistir, quem que vai continuar? Quem que vai buscar? Quem que vai fazer diferença? Nós, da educação, temos a obrigação, nosso dever fazer isso. Isso é a mesma coisa. Não tem essa conversa de eu estou dando aula, é difícil, eu não quero, eu estou cansado, eu tenho relatório. Faz, cara. Talvez outras profissões Né? você possa ter essa questão, né, de ficar um pouquinho mais relaxado em alguns momentos. O professor não tem como. Você São está cuidando de vidas. vida, você está é a profissão que forma as outras profissões. Sim. Um descuido seu em sala de aula, de repente é um médico a menos, é um dentista, um advogado, o juiz que vai julgar a tua causa amanhã, é um prefeito, é um presidente da república. Ou, partindo para Né? um lado pior, que é o que me preocupa, é um cara desse da creche ali, ó. Exatamente. O Porque a marginal. gente deixa passar, É, porque ele não nasceu marginal. É. A gente não sabe a história do cara. É um marginal. Muitas vezes vai um passando, bandido. vai indo, o cara precisava só de um olhar, muitas vezes. É mais um dentro da violência, do mundo do crime. É bem isso aí. Né? Então, para tu ver como é sério.
A nossa profissão é muito séria. E a escola há muito tempo já recebeu o que não deveria, mas o poder de família, né? Pela falta de estrutura das famílias, para a criança, muitas vezes, ela é a mãe. Ela, no mínimo, é a tia. E essa palavra não é uma conotação apenas de um pronome de tratamento, é de parentesco mesmo, de um grau afetivo que ela enxerga exatamente em você, exatamente essa figura. E muitas vezes a mãe realmente já partiu, o pai, ou a separação que fez com que algum deles se afastasse, ou os dois, a avó que passa a ser a mãe, né, que é muito comum também. Tantas as situações, né? Inúmeras, né? E por isso, mais uma vez, eu enalteço essa questão da tua individualidade, de entender de cada uma, mas é muito trabalhoso isso. Isso realmente é o que seria o mundo ideal, mas que a gente sabe que não é assim. Não é. Hoje o professor dá aula, por exemplo, de manhã, tarde e à noite. Então também tem que analisar. Tem mais escolas, né? Mais escolas. Para dar conta. Tem professor que sai da escola de manhã para chegar na escola da tarde, Isso. Ele almoça no caminho. Isso. Ele almoça no caminho. Ele não tem a pausa do almoço. Então, as realidades são muito difíceis. Sim. Mas, de novo, tentando entender o contexto, mas se esse professor estiver imbuído de ser realmente professor, ele por si só já faz um trabalho diferente. Agora, se ele estiver no bico, naquela questão temporária, só pensando em tapar um buraco momentâneo, ele está fazendo a pior coisa do mundo. Porque, infelizmente, e assim, é ruim para ele e ruim para o aluno. Eu entendo a nossa dificuldade como professor, só que nós somos os adultos. Sim. Ponto. A criança é só uma criança. Então, se eu estou cansada, se eu estou com conta para pagar, não interessa para a criança. Ela não tem nada a ver com isso. Eu estou estressada. Cara, a criança não tem nada a ver com isso. Exato. Então, se eu não consigo aceitar muletas nesse sentido de mas é porque eu estou cansado e eu estou com isso e eu estou com aquilo. Muda de carreira, né? Cara, tá todo mundo Repensa correndo, vida, né? Se fosse fácil para todo mundo, não é. Assim como tem advogado correndo, tem médico correndo, tem médico que nem dorme, nem por isso ele vai largar um paciente lá, deixa eu morrer que eu estou cansado. Que na educação, se for analisar, às vezes a gente vê isso. Não estou legal, se eu não vou... não, o médico pode fazer isso, se ele está cansado, se ele passou por 3 hospitais hoje, se ele virou à noite, ele não dormiu nada mesmo, aí deu um acidente, na hora dele ir embora, ele vai ter que atender, vai deixar morrer? Não. Por que a gente vai? Porque a gente mata. O professor, ele mata. Não fisicamente, mas emocionalmente. Pelo abandono. O aluno que entra e sai da tua turma e tu mal sabe de onde ele veio, não é teu aluno. Chega no final do ano, você não sabe nem o nome dele ainda. Não é teu aluno. Fora as coisas que marcam, né? Eu lembro que sempre fala do... Jorge Primavera lá que o professor chegou e falou, né? Só não rouba nada e não incomoda. Então vai lá, joga, depois acabou, vai para casa. Não incomoda, a gente ouve muito. Não, era assim, a instrução e era não rouba nada, também foi o primeiro. E eu lá me sobressaí nos jogos, o professor tinha ido embora, inclusive. No banho de competição e foi embora. Então a orientação era essa, não rouba e não incomoda. Como nós tínhamos... Vê que é vida, Graça. Nós temos um professor, ele sabe bem, que a gente gosta muito. Eu vou ter que evitar falar a área, porque muita gente que vai assistir vai já matar aqui. Ele não merece isso. Mas uma fala infeliz dele, quando eu estava no 4º ano, ele disse, olha, a escola aqui forma 2 classes. Os homens serão cobradores de ônibus e as meninas empregadas domésticas. E aí, quando eu exerci o maior cargo aqui da região na educação, eu tive a honra de recebê-lo no meu gabinete. Você até me arrepia em falar. Você acha que naquela hora eu não lembrei dessa fala? Claro que eu lembrei, mas eu não ia falar. Eu não ia falar, porque eu não queria, ele não merece isso. Foi uma fala infeliz, que ele disse numa turma de garotos de 10 anos, que ele nunca vai lembrar que ele falou infeliz, isso. Aquilo que ela falou, que às vezes estava no momento... Mas eu nunca esqueci. Olha quanta coisa que já passou na minha vida e eu nunca vou esquecer. Não vai esquecer. Nunca. Mas ele pode ver o aluno dele numa função de destaque na educação de uma escola que não se dava nada. Talvez o que me fez, Grazi, esse olhar muito atencioso enquanto gestor, foi ter estudado nas piores condições. Porque eu sei na pele o que significa isso. Não precisa me falar. Eu sei o que significa isso. Então é justamente o que eu não queria que acontecesse. Então eu sei o que é isso. E é isso que molda o caráter da gente, que forma o caráter da gente. O Edinho sabe até hoje. O Edinho está legal, está numa função que está sendo bem sucedida, só que aonde ele sempre residiu, e hoje ele é vizinho a essa área, tem pessoas que estão lá procurando no lixo alguma coisa para se alimentar. Comigo, inclusive.
Estudou comigo do pré à oitava série. Como que a gente vai destoar essa realidade? Até hoje a gente vive na mesma região. Essa realidade é muito clara ainda para nós até hoje. Então, alguma coisa aconteceu no meio desse trajeto que fez com que essa realidade fosse tão distinta. Nós saímos do mesmo ponto de partida. Por que será que nós conseguimos alcançar certos objetivos e essas pessoas não? E é muito triste isso. É muito triste. Então, passa pela mão, sim, de vários professores, passa pela mão da família, passa pela mão de muitas situações, mas é isso que abastece, sim, a violência. Claro Porque que é fácil só julgar, só querer interpretar a ponta do processo. Mas ninguém nasce bandido. Entende? Como tem os exemplos contrários, né? Tem pessoa que nasceu no meio da bandidagem, a família é bandida e o cara... Isso, pode ser até um policial. E até vi um caso, esses tempos, até na nossa região lá, e aí o cara falou que foi um professor que fez ele ter a visão diferente. Os 2 irmãos presos, o pai preso, a mãe com, né? E ele nasceu diferente e tal, e ele chegou lá, e aí o motivo que ele chegou na faculdade é porque um professor orientou ele e ele se inspirou, já que em casa ele não tinha inspiração, né, correta. E chegou lá. Mas é isso que eu digo, né? Cara, faz você a diferença para uma pessoa Isso. que não seja você mesmo Isso. no teu dia. E na educação a gente tem a chance de fazer isso todos os dias. E para mais de uma. Sim, todos os dias. Para mais de uma. E veja, eu até quero deixar isso muito claro. Pelo menos essa é a minha visão. Isso não quer dizer passar a mão na cabeça. Não. Entende? Eu tenho alunos que reprovam. Reprovam todo semestre comigo. Agora, a consciência da gente é no seguinte sentido: a gente fez tudo que era possível. Exatamente. Poxa, se ele não se ajuda, se ele realmente não quer, aí não dá. Porque daí eu estou fazendo um desserviço, no meu ponto de vista, Exatamente. ao próprio mercado, ao colega, meu próximo colega que vai receber esse aluno na próxima matéria. Porque você olha para esse aluno e diz: mas peraí, como é que ele chegou aqui? Caraca, ele não tem base. Isso. Caraca, como é que pode isso? E tu sabe, poxa... Bom, peraí, os colegas que passaram com esse aluno, meu Deus, mas o que houve? Então não podemos também passar e ser coniventes. Agora, do contrário, poxa, ele quer, por mais dificuldade que ele tenha, cara, a gente fazer de tudo, tentar ao máximo. Exatamente. E não é preso ao relógio, horário de início e final da aula. Não, é poder estar... Hoje está aqui uma ferramenta potente que se comunica, que, poxa, eu não tenho problema, por exemplo, em atender o WhatsApp de um aluno. Mas é isso, é querer, é querer. E isso dá prazer, porque daí a gente se completa. Claro. Né? Agora, do contrário, poxa, não vale estar na educação, sabe, Grazi? Eu acho que não vale. É aquela coisa que fica vazia. E pode ter o melhor rendimento que for. Não estou aqui sendo hipócrita, não. Tem escolas que pagam muito bem, inclusive na iniciativa privada, por exemplo. Mas, e aliás, temos colegas na iniciativa pública que, vamos lá, também não vamos tapar o sol com a peneira, que recebem um bom salário. Eles têm uma série de encargos que eles ganham com o passar dos anos. E passam a ter um salário extremamente interessante. Mas não completa. Eu acho que fica vazio. Isso. Sabe? A educação vai além dessa questão. Então, é isso que faz realmente você ser educador. Você ter essa satisfação de dizer: eu sou o educador, eu sou o professor. Você tem que gostar, de fato, vestir aquilo ali com muito prazer. Agora começa o novo ano. A gente está todo energizado. Vamos começar com a 1000. Não é isso? Agora, se eu já estou... Nossa Senhora, mais um ano. Para. Não fica doente por isso. Para que ficar tomando remédio tarja preta, acabando com a tua vida? Repensa. Está em outro segmento o teu sucesso, então. E alguém está esperando por você naquilo lá. Agora, a educação, ela, sabe, ela é gente. Ela é pessoas. E aí, até quero reforçar o que tu falou. Não é passar a mão na cabeça. Sabe? Porque essa paixão que eu tenho, sempre digo para as pessoas: eu não estou floreando. Eu falei acho que 10 vezes isso hoje. Não estou floreando nada. Só que eu não posso focar só no que está difícil, no que é ruim, no que é complicado, porque senão acabou. É isso aí. Se eu tiver que ser mais firme com o aluno, vamos. Mostra para ele aqui, ó, quem é que está mandando. Eu sou o adulto, você é a criança. Né? Eu organizo o seu tempo, eu organizo as coisas para você. Você tem que me respeitar. Mas, gente, é o jeito de falar com a criança. Não grita. Sabe? Cantinho de... Eu sou contra, né? Cantinho do... Como é que é? Do pensamento, do castigo, do... Cara, ela não vai aprender nada com aquilo ali. Não adianta. Conversa com ela. Deixa claro, as regras são essas. Né? Igual no nosso contraturno. Não é para correr. Não pode, em hipótese alguma, bater. Eles sabem as regras.
Descumpriu, não tem cantinho de nada lá para isso. É conversa. Um mesmo acaba falando, ô, colega, isso aí não descumpre a regra. Eles engrenam porque todo mundo já entendeu. A regra é simples. Isso pode e isso não pode. Né? Então, dá para fazer uma educação completa? Sim, sendo firme, mas tendo todo o amor do mundo envolvido ali. A criança vai crescer porque ela precisa entender os limites. Como tu falou, né? Deixar agora um oba-oba, largou, não existe. Os limites têm que estar ali porque vai ter na empresa. Vai estar lá um jovem aprendiz, vai ter horário para cumprir, aqui pode, ali não pode. Vamos cuidar dessa criança para ela, quando ela chegar lá, ela está pronta. Ela vai saber. Exato. E é nosso dever deixá-la pronta. O Graça, nosso tempo já mais do que estourou. A gente ia falar aqui, olha, 3 dias quase não falo, né? só sobre educação. Não, você dá uma aula, você é professor em todos os sentidos e é um prazer te ouvir demais. Eu queria só fechar particularmente minha última pergunta. Era com toda essa paixão, com todo esse entusiasmo, e a tua escola está agora completando em um ano, vai completar, mas onde você quer para frente pensar? Vai ampliar? O que você imagina assim, dentro desse teu planejamento, desses teus sonhos como pedagoga? Já estamos no passo 2. Né? Isso aí que eu queria ouvir. Como é que Até vi uma postagem lá, novidades, não sei o quê. Pois já estamos. E aí? Porque eu sou pedagoga graduada, né? Porém, psicopedagoga também. Então, tá aí um outro amor, né? Nessa questão das dificuldades de aprendizagem, de trabalhar de formas diferenciadas com o meu aluno. Sempre amei. Sempre amei. Então, eu sou, sim, psicopedagoga e agora estou abrindo meu consultório. Né? Para estar atendendo, então, também a demanda de Luiz Alves. Porque senão, vai sempre para Blumenau, tem que ir para outros lugares, Itajaí. Nós não tínhamos ali. Então, já estamos com isso bem posicionado para estar... A ignorância, né? Por não conhecer mesmo. Mas aí trata, tipo, autismo, também, coisa assim? Esse tipo de... Também sou pós-graduada. Gente, não me pede o currículo. Porque eu nunca parei de estudar, rapaz. Tá certo. Nunca. Então, assim... Mas é isso que me chama a atenção da tua proximidade com a aceleração. Todo esse teu olhar que você já tinha, e aí agora com essas tuas formações que são... Nossa, é a luva encaixando perfeito. Nossa, é o pacote completo. Porque é isso que eu falo. Eu quero fazer a diferença. Mas, para isso, sim, eu preciso estudar. Não dá para parar. Não dá para parar. Então, comentaste do autismo, né? A gente tem mudanças sempre. Continua mudando, muda a CID, vai mudar o DSM-5, muda, tu tem que estar muito atualizado, tu tem que estar envolvido. Não é só uma vez que tu estuda, acabei, agora eu vou só trabalhar. Não. Até por causa da evolução, né? Se parar pra pensar 20 anos atrás, tu não ouvia falar de autismo. Não tinha criança com autismo. Né? Você não tinha esse diagnóstico constatado. Hoje, o número já está bem grande até, na verdade. Até tanto ali com a nossa cidade já está com diagnóstico passando de 30. Pois é. Então, fora os que estão em aguardo, né? Do laudo. Pois é. Então, tudo vai mudando, né? Vai surgindo esse olhar e é importante se aperfeiçoar nesse sentido. Então, agora o passo 2 é esse. O passo 3 ainda não posso contar. Mas a gente quer, assim, abraçar muito a nossa cidade. Eu tenho um amor enorme de lá, porque eu sou de lá, né? Luiz Alves é nossa. Né? Então, eu faço tudo isso e sempre honrando muito meu pai. Muito. Porque eu tenho um baita orgulho de falar filha de quem eu sou. Filha do Brito. A mais velha. A mais velha. Legal isso aí. A Edinha é uma aula, Edinha. Acima de tudo, assim, como eu disse, a gente pode ficar por horas e horas aqui conversando, deixar eu e você mesmo aqui, a gente vai varando, porque a educação é isso. Eu sempre digo que diariamente ela precisa de respostas. Isso. E, literalmente, somar as experiências, somar aqui toda a nossa participação em sala de aula, você também professor, e é fantástico. A gente se apaixona e vai embora, e o tema vai, as horas vão passando, e que enfim... são vidas, né? São vidas, gente. Acho que o Luiz Alves está de parabéns, porque não ganha apenas uma instituição à disposição da comunidade. Ela ganha realmente uma paixão, uma pessoa que é imbuída disso aí na sua vida e torna-se empreendedora, que é fantástico. Ou seja, ela está agora empreendendo naquilo que ela ama. Então, é o pacote assim completo, é o que o município poderia ter de melhor, exatamente nesse sentido, e que possa inspirar outras pessoas, porque já tem exatamente know-how para tal, que cada vez mais se expanda, que tenha lá outras situações nesse sentido, merece.
e, acima de tudo, a população com certeza passa a ter também soluções e saídas para aquilo que tanto aflige, muitas vezes vai procurar em municípios vizinhos, o que torna tão dificultoso ainda mais para algumas pessoas em especial. Então, acho que foi uma aula. Não focamos tanto no empreendedorismo, mas o que nós aqui atuamos no campo da educação, acho que serviu e completou o que nós precisávamos. Eu acho que o sucesso não vem à toa, né? E aí, em menos de um ano, né, ter tantos alunos, tanto crescimento, troca de sala e tal, é nítido que existe aí um talento e existe um acerto no que você está fazendo. E a paixão, né, fica evidente, acho que a cada fala, o brilho no olhar, mostra que você gosta do que está fazendo mesmo. Muito. E não tem dúvida que se gosta do que está fazendo. E se existe mercado para isso, não tem como dar errado, né? Então, você foi, acho que, muito audaciosa quando abriu em Luiz Alves, porque ninguém tinha. Então, de novo, né? Será que tinha demanda ou será que tinha medo? Isso. E você foi, meteu a cara e tá aí o exemplo de sucesso. Sem dúvida nenhuma, a cidade acolheu, né? Você ouve falar, as pessoas comentam, elogiam, né? Boca a boca, e esse aumento de alunos comprova isso. Então, só desejar isso, mais sucesso ainda. Obrigada. Parabenizar por essa bela história. Sem dúvida, como o Mazin falou, a gente não focou tanto no empreendedorismo, mas a lição dessa paixão por fazer o que gosta, eu acho que é o grande, né, aprendizado de hoje, independente do ramo que você esteja. Exatamente. O cara que quer ser barbeiro, o cara que quer ser músico, o cara que quer ser manicure. É o dar o sangue ali, enfim, né? no que gosta. Mas essa faz a diferença, né? Você trabalhar com o que gosta e, principalmente, trabalhar fazendo a diferença. Isso. Você podia ir, dar aula e passar o dia e acabou. Sim. Agora, a frase que marcou para mim foi quando você falou: final do dia, a criança não quer ir embora. Isso. Então, isso para ti é o NPS lá dizendo, olha, ela tá gostando aqui da escola. Então, é muito importante você ter essa preocupação e, sem dúvida nenhuma, o cliente está reconhecendo. Então, parabéns mesmo. Foi um prazer aí, uma aula, de fato, te acompanhar aqui, ver essa paixão. E eu não tenho dúvida nenhuma que é o começo de primeiro ano de muitos e muitos anos de sucesso. Parabéns. Sheila, é isso? É isso aí. E a gente falou tanto de Pomerode hoje, né? Agradecer nosso patrocinador que é de lá, a Econova, Inteligência em Processos Químicos. Um abraço lá para o seu Minati. A Econova com certeza tem uma solução aí para sua tinturaria, para sua estamparia. Então, o QR Code está aparecendo na tela. Aponte o celular e converse lá com eles. Também está conosco a BML Patologia, para você que precisa de diagnósticos. Entre em contato com a doutora Paula, com a doutora Beatriz, aqui no centro de Blumenau. Com certeza elas vão atender você aí com qualidade e excelência. Nos siga nas redes sociais para você não perder nada do que a gente está produzindo por aqui, ficar por dentro da nossa agenda, do que a gente dos convidados que nós estamos trazendo aqui, mandar perguntas para os convidados que vêm na semana, e assim você fica por dentro de tudo. Então, nos siga, compartilhe com seus amigos e não perca nada do que estamos produzindo. Muito obrigado, Grazi. Eu que agradeço, estou muito honrada. Muito bom. A gente se vê no próximo episódio, né? É isso. Agradecer demais, Grazi, pela tua presença. Você vem de uma família da educação, teu esposo também é da educação, né? A filha aqui com certeza está muito bem amparada e tem um futuro belíssimo pela frente. E essa tua paixão nos contagia. Que bom poder te conhecer, que bom ter essa oportunidade, podermos hoje trocarmos algumas ideias, brindarmos os nossos internautas aqui também com relatos, com experiências que com certeza muitos se identificam, também começar a voltar no passado, entender a sua história e, evidentemente, recordar pontos muito bacanas da sua vida. Então, que Deus te abençoe, ilumine, que você possa continuar esse teu brilho nos olhos, que você possa continuar essa tua atividade, que eu diria assim, que é um sacerdócio fantástico do bem, acima de tudo projetando pessoas, transformando vidas, e é isso que nos motiva enquanto educadores. Então, olha, me espelho totalmente na tua pessoa e agradeço por ter podido ter conversado contigo, termos tido a oportunidade de estarmos aqui trocando ideias e, acima de tudo, conhecendo um pouquinho mais todo esse teu talento, que a gente daqui por diante só vai passar a aplaudir com certeza. Obrigado de coração. Quer meu microfone para as tuas considerações e a tua despedida? Só tenho a agradecer, porque falar de educação é o que eu digo, é o amor, é o carinho. E um grande abraço para os nossos pais, né, que abraçaram esse projeto, que confiam na gente. Só tenho a agradecer. Maravilha. É isso. Uma aula. A professora dá aula em tudo. E hoje não foi diferente. Obrigado a você também que esteve conosco mais uma vez. Estejamos juntos, estejamos no topo, fazendo uma sociedade cada vez melhor. E com conteúdo de relevância como esse, com conteúdo que agrega a sua vida, que possa lhe trazer aí um crescimento acima de tudo, e com a sua experiência, né, agregada exatamente às boas informações, que você possa ter uma vida cada vez melhor.
E é dessa forma, sempre com convidados, com temas diferenciados, com assuntos os mais diversos, que a gente tenta agregar sempre junto com você e fazer do No Topo realmente uma experiência única a partir do momento que esse conteúdo vai para qualquer, onde você queira, né? Para qualquer lugar desse cantinho, seja aqui no nosso estado, ou mesmo Brasil, ou mesmo internacionalmente para fora. Sejamos juntos. O ano só está começando, muita coisa vem pela frente e a gente, com muito carinho, quer contar sempre com a sua audiência, com a sua participação. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima semana com mais convidados e assuntos muito especiais. Um grande abraço e até lá.